né, até crianças de até 11 meses, e depois a dose que atende de 12 meses até os 59 anos de idade. Muito importante essa vacinação, inclusive houve informações de que teria um desabastecimento em postos de saúde aqui da capital da vacina contra o sarampo, mas a prefeitura desmentiu esse desabastecimento. Muito pelo contrário, a gestão municipal garante que há oferta da vacina nos postos de saúde. O que aconteceu foi uma falta isolada, uma falta pontual da vacina em alguns postos. Isso em razão da demanda. E é bom, porque as pessoas, de fato, estão procurando a vacina contra o sarampo. E aí, quando há uma falta isolada, a prefeitura vai lá e rapidamente abastece o respectivo posto. Aliás, sobre isso, a gente vai ouvir agora a palavra do Maurício Serpa, ele que é o secretário adjunto da Secretaria Municipal da Saúde. Vamos ouvi-lo. Pode acontecer faltas pontuais em alguma unidade? Pode, e isso é um bom sinal que está tendo uma grande adesão da população, que é o que a gente tem buscado. Mas a reposição desse insumo será feita rapidamente, ou seja, não tem risco de desabastecimento. Todas as unidades básicas de saúde estão bem abastecidas. Então você busca a unidade independente do calendário vacinal. Não tem problema se já tomou a dose. A única recomendação, se tomou alguma vacina, principalmente tríplice viral, tem que ter um intervalo de 30 dias para receber a primeira dose. Bom, só para a gente encerrar, aqui na capital a gente lembra que tem o site De Olho na Fila da Prefeitura, então antes de se vacinar é só entrar nesse site e olhar ali a UBS se tem a vacina, se não tem a vacina, se a fila está grande ou não, pessoal. Valeu, Guilherme, muito obrigado. Zaidan, não pode brincar com essas coisas, quem tiver a possibilidade de fazer essa vacinação, faça isso, se não tiver, dê um jeito de fazê-lo. O sarampo não pode voltar a ser uma ameaça para crianças, para idosos, para as pessoas que têm a possibilidade de se vacinar, né? Sim, chama atenção, né, Ronald, o retorno, né, desse risco, porque o Brasil conseguiu desenvolver uma grande capacidade de controle de doenças virais, né? Porque exatamente pelas campanhas de vacinação, e o país desenvolveu não apenas capacidade, mas a cultura da vacinação. Então, é preciso recuperar essa cultura e, claro, não deixar faltar a dose. Zaidan, Manuel, um abraço para os amigos. A gente se encontra aqui ao vivo na segunda-feira. Até segunda, bom trabalho. Bom trabalho para todos. Um abraço. Valeu, obrigado. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos. Preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças. Há 33 anos, oferecendo o melhor para você. A Aroma das Ervas. Especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. H+ Beni Center. O auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 98895 0000. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17h02 está marcando o digital eletrônico, relógio atômico da Bandeirantes, hora precisa para você. Vamos até às 19h30, com muita informação, opinião e debate. Hoje tem futebol.
A bola rola às 20 horas e 30 minutos. A Ponte estará em campo, vai enfrentar o Ceará. Roger Williams vai transmitir o jogo aqui na Bandeirantes. Você participa do Fala Galera. Você acredita que a Ponte Preta possa surpreender o Ceará e sair do Castelão com uma vitória na noite de hoje? Opine 97102-1493. 97102-1493. Com Dudu à disposição para o jogo de segunda-feira, quem você escalaria na lateral direita? Dudu, Inayan, Rian ou Ian? Opine 97102-1493. 97102-1493. Mensagem de texto, mensagem de áudio. Ambos curtos, assim dá tempo de colocarmos o maior número de participações até o final do programa. Pautas da Ponte. Buscando a reabilitação na Série B. Ponte Preta visita o Ceará daqui a pouco às 20 horas e 30 minutos na Arena Castelão. Macaca não vence há 14 jogos e conquistou apenas 1 ponto sob o comando de Márcio Zanardi. Após cumprir suspensão automática, Brandão fica à disposição de Zanardi e pode pintar entre os titulares. Centroavante tem 2 gols marcados na competição, assim como Elvis. Sem Márcio Silva, Diego Porfírio pode aparecer no time titular como terceiro zagueiro. Lateral esquerdo de ofício ganha disputa com Diego Leão por uma vaga entre os 11 iniciais. Destaque no portal carlosbatista.com.br. Danilo Barcelos sofre lesão muscular e aumenta a baixa de Márcio Zanardi. Pautas do Guarani. Dudu tem contrato publicado no BID e se torna opção para Hélio Cizenando. Lateral direito, a princípio chegaria por empréstimo, mas assinou em definitivo com o Bugre até o final desta temporada. Guarani tem mais 2 atividades em Campinas antes da viagem para Goiás. Elenco do Bugre treina sábado e domingo pela manhã e depois embarca para enfrentar o Anápolis. Partida marcada para segunda às 20 horas e 30 minutos. Para o confronto de segunda-feira, Hélio Cizenando carrega uma dúvida no meio-campo entre Carlos Eduardo e Isaac. Na última partida contra a Inter de Limeira, Isaac foi utilizado na equipe titular, mas agora Carlos Eduardo volta a ficar à disposição. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Após recuperar titularidade, Emerson Barbosa vive boa fase e chama a atenção do mercado. E tem as pautas do dia, notícias que não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Pauta 1, STJD mantém Vitor Gabriel, zagueiro do Internacional, suspenso até o retorno de Gabriel Peck aos treinamentos. Pleno do tribunal rejeitou o recurso do Clube Colorado e manteve a pena de 6 meses de suspensão ao defensor. Na audiência que aconteceu na tarde desta sexta-feira, 5 auditores votaram pela aplicação da pena, enquanto outros 2 votaram contra. Pauta 2. Boto ultrapassa teto estabelecido por BAP e negociação entre Flamengo e Zenit por Luiz Henrique trava.
a equipe carioca e o clube russo já haviam chegado a um acordo pela transferência no valor de 30 milhões de euros fixos, mais 5 milhões em bônus. Porém, o presidente rubro-negro alegou que não havia como liberar mais que 25 milhões de euros. Falta 3. Manchester City recusa primeira proposta do Barcelona por Rodri, diz Sky Sports. Segundo informações, o clube espanhol ofereceu 50 milhões de euros, cerca de 294 milhões de reais pelo jogador, além de 10 milhões de euros por bônus. Mesmo com a primeira negativa, a diretoria catalã vê a negociação com bons olhos e está disposta a fazer esforços pelo jogador. Faltas notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje. A sua opinião. 17:08, Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, um abraço pra você, boa tarde. Fala, Batistão, boa tarde pra você, pra todo mundo que tá ligado aqui no Esporte em Debate. Destaque inicial pelo lado da Macaquinha. Macaquinha joga daqui a pouco, visita a equipe do Ceará na Arena Castelão. E mais uma vez, o técnico Márcio Zanardi não contará com Márcio Silva. O zagueiro, mais uma vez, pediu para não jogar com a camisa da Ponte Preta e já pediu também, já comunicou ao departamento de futebol que não quer permanecer no clube, deve ser liberado nos próximos dias, nas próximas semanas. Márcio Silva, zagueiro que chegou para defender a Ponte Preta na Série B, não quer mais ficar no clube. Pelo lado do Guarani, o elenco bugrino ainda tem mais 2 atividades em Campinas, treina sábado e treina no domingo também, antes de embarcar para encarar o Anápolis. O Anápolis é o 19º colocado no Campeonato Brasileiro da Série C e ocupa o Z2 da competição, Batista. São 17h09, está no ar Esporte em Debate. Até às 19h30, muita informação, opinião e debate com a sua importante participação através do 971021493. Mensagem de texto, mensagem de áudio também. Mesa de áudio Elton Grimaldi, ele que manda o som para todas as plataformas digitais e também para o FM 85,7. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem, ele que faz a captação aqui no estúdio digital e coloca prontinho lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí um like para nós, manda aí um joinha. E se você ainda não é assinante do canal, seja, não paga nada, é de graça. E você concorre a presentes e a ingressos quando tem jogo de futebol nos estádios aqui em Campinas. Mas é preciso, para concorrer, ser seguidor do canal. Então já aproveita, faz aí a sua inscrição, é de graça, não paga nada. E quando tiver sorteio, você já estará apto para participar. Fazendo a inscrição, lembre-se de ativar o sininho. É uma maneira que você tem de saber quando tem uma nova live. Ativando o sininho, toda vez que tiver uma nova transmissão, você será avisado. Então, faça a sua inscrição. Muito obrigado também para você que está inscrito lá no meu canal. E se você ainda não está inscrito, entre lá, é de graça também no youtube.com/portal Carlos Batista. Muito obrigado, viu, pela sua participação, você que já está inscrito lá no meu canal. Coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Rádio Bandeirantes, uma tradição que atravessa gerações.
Pais que ouviram seus jogos pelo rádio ensinaram aos filhos a paixão pelo futebol e pelo rádio. E hoje os filhos compartilham essa mesma emoção com seus filhos. Rádio Bandeirantes Campinas, o som da credibilidade, da tradição e da paixão pelo futebol, passando de geração em geração desde 1933, a primeira emissora de Campinas. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 988950000. Aproveite em agosto a promoção na H+ Beni Center. Troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Trocando o óleo do seu Honda, ganha alinhamento e balanceamento. E em multimarcas, ganhe check-up gratuito. O seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Rua Dr. Buarque de Macedo, 512, Vila Nova, Campinas. H+ Beni Center. Preço de Auto Center. Qualidade e garantia de concessionária. Atenção, torcida bugrina! Chegou o Sócio Campeão Free. Você faz o cadastro gratuitamente e já garante vantagens exclusivas, com meia entrada nos jogos do Guarani Futebol Clube. Conheça também o Sócio Campeão Corporativo e outros planos para você. Acesse agora sociocampeão.com.br. Faça seu cadastro e seja sócio campeão. Baixe o aplicativo Bugra ID. Tenha tudo do Guarani na palma da mão. É grátis e com promoções exclusivas. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais fortes. Dia dos Pais e Iga Atacado. Para comemorar com muita economia, aproveite os melhores preços, a grande variedade e qualidade de produtos no atacado e no varejo. Alimentos, bebidas, refrigerantes, doces, mercearia, produtos de limpeza, de higiene e muito mais. Lojas em Campinas, nos Amarais e no Satélite Íris, em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. São muitas bandeiras aceitas para o pagamento das suas compras. E tem o cartão Tricard do Iga Atacado para mais facilidade. Confira no site iga.com.br. Campeonato Brasileiro 2026, na Rádio Bandeirantes, com a equipe líder de audiência, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Nesta sexta, a Ponte Preta vai enfrentar o Ceará às 20h30 na Arena Castelão, em Fortaleza. Ceará e Ponte Preta, jogo válido pela 21ª rodada do Brasileiro Série B. Acompanhe no FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. 17h16, hoje até às 19h30. Esporte em Debate, aqui pela Rádio Bandeirantes. Sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. Tudo com o toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal da Aroma das Ervas. Tem combinações surpreendentes para agradar
até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, a arte de temperar. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Acesse agora para saber mais. aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E é o seguinte, você que está nos acompanhando pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, está vendo uma arte com os produtos da Aroma das Ervas. Está vendo também um QR Code que está aparecendo na tela. Você, caso aí na sua localidade, sabe que não tem a Aroma das Ervas no supermercado e no hortifruti, agora você pode comprar pela internet. Como que você vai comprar pela internet? Encoste a câmera do seu celular no QR Code que está aparecendo na tela e vai direto para a loja da Aroma das Ervas na Amazon. E aí você vai realizar as suas compras lá pela internet, entrega em qualquer lugar do Brasil. Ficou fácil, né? A Aroma das Ervas está presente em 14 estados brasileiros. Mas aí na sua região, se não tem Aroma das Ervas, você pode comprar através da loja da Aroma das Ervas na Amazon. É só encostar a câmera do seu celular lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. O programa fica lá gravado a qualquer instante que você queira. É só entrar no YouTube, né? E voltar a barra. Aí vai direto para o momento que eu estou fazendo aqui um merchan da Aroma das Ervas. E se você não quer entrar no YouTube, entre no Google e coloque lá loja da Aroma das Ervas na Amazon. Vai aparecer certinho para você fazer aí as suas compras, tá bom? Ah, e não deixe de provar o nosso chimichurri. Chimichurri! 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 Sensacional! É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. 17h20, Breno Beretta. E os seus destaques iniciais. Alô, bebê, abraço pra você, boa tarde. Alô, Batista, um abraço pra você também, boa tarde pra todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes, falando sobre o mercado da bola, times da Série C se movimentando e contratando. O Santa Cruz acertou a contratação do volante Arilson. O último clube dele foi o Betim, de Minas Gerais. O Vasco acertou a contratação do atacante Facundo Colídio, jogador do River Plate. O Vasco vai pagar $5 milhões por 50% dos direitos econômicos do jogador. E são 4 anos de contrato. E o Botafogo da Paraíba acertou com o Toró. O Toró, inclusive, já saiu no bid e amanhã deve estrear diante do Santa Cruz. Batista. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo, o olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço para você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde, um grande abraço para você, um abraço para lá de especial pro amigo ligado aqui no Esporte em Debate da Rádio Bandeirantes. Vamos lá com o Fala Galera, né, Batistão? Coloca na tela aí, produção, coloca aí o Fala Galera. Aí, ó. Vamos lá, você acredita que a Ponte Preta possa surpreender o Ceará e sair com uma vitória na noite de hoje? Olha, Batista, a gente sempre tem a esperança, a expectativa de que a Ponte consiga um bom resultado. Uma sequência ruim, na verdade péssima, né? A sequência do time ponte pretano. E mesmo jogando fora de casa, a gente tem essa expectativa. Mas dá para dizer que o Ceará é o favorito. E tomara que a Ponte consiga um bom resultado. Agora vamos falar do Guarani. Coloca aí na tela aí, produção. Guarani, com o Dudu à disposição para o jogo de segunda-feira, quem você escalaria na lateral direita? Dudu, Inayan
Rian ou Ian? É muito Ian, hein? Rian, Inayan. Ô Batista, eu escalaria o Dudu. Porém, eu acredito que o Hélio Cizenando vai escalar o Inayan, que vem jogando, né? É titular aí nas últimas partidas. Mas eu, com certeza, já que é a pergunta, quem eu escalaria o recém-contratado Dudu para a lateral direita do Bugrão, viu, Batistão? Legal, 17 horas e 22 minutos em Campinas. Ouvinte participando conosco, ouvinte no ar. Fala, Batista. Boa tarde. Ô, Batista, a situação da Ponte, ela é crítica, né, em termos de elenco, né? Danilo Barcelos está numa péssima fase. Ele foi um grande jogador. Para mim, é um ex-jogador, ou quase isso, né? E ele não vem bem no time da Ponte Preta. A questão da ausência dele, o problema é porque a Ponte não tem elenco. Só isso. Ele não vem bem. Primeiro tempo ele vai mais ou menos, segundo tempo ele despenca. Não falta vontade, mas não tem mais fôlego, não tem mais o gás que ele tinha até uns 2, 3 anos atrás. Então é difícil a situação da Ponte Preta. Essa diretoria tem que contratar urgente esses jogadores que ela contratou aí, não sei para Série C, viu? Não inscreveu ainda. Não tem problema, mas não vai resolver nada, viu? Tinha que pagar esse transfer bamba e tinha que contratar de 6 a 8 jogadores de qualidade para tentar se manter. Eu acredito que nem vão fazer isso, porque não consegue se manter. A Ponte, para mim, ela já está rebaixada. Só não está matematicamente, mas dificilmente a Ponte se mantém na Série B. Infelizmente, para nós, Ponte Pretana, só tragédia futebolística dentro da Ponte Preta. Na verdade, eu tô lá de um abraço. Abraço, Avelar. A voz do Avelar aí tá igual a do Tigrão, hein? Abraço aí para todos em Hortolândia, ouvinte no ar. Carlos Batista. Oi. Boa tarde, CH, Tigrão, Breno Beretta, Pedro Piscinato, boa tarde para todos aí, para todos os ouvintes. Carlos Batista, sou seu fã das suas narrações. Eu me emociono quando você narra um gol do Guarani. Gostaria, não vou nem falar nada sobre as notícias do Guarani dessa semana, do que vai acontecer, do jogo de segunda. Eu só gostaria que você tivesse, assim, pudesse, no caso, trazer a memória, repetir aí o gol do Pablo contra o Vasco, se me fala a memória, nos segundos finais de jogo aí do Guarani, aonde o Pablo faz o gol aí no contra-ataque. Valeu? Um abração para todos. Leandro Simberg é o ouvinte, né? Você fala o nome de todos, fala também o seu nominho. Assim é legal a gente ouvir a sua própria voz falando o seu nome. A produção trabalhou rapidamente, já tem o gol do Pablo que você pediu. Esse gol foi no dia 4 de novembro, jogo contra o Vasco. Guarani venceu por 1-0. E o gol foi depois dos 40 minutos, né? 43 minutos do segundo tempo. E o Guarani venceu. Gol do Pablo, o pedido do Leandro Simberg solicitou e vai pro ar. Vem na área, tira o time do Guarani, vem no contra-golpe, Bruno Sávio, tocando pela direita, Pablo, partiu, entrou na área, vai fazer, pé direito, bateu, é gol! Depois da cobrança e escanteio, a bola se ofereceu dentro do círculo central. O Bidu tirou lá atrás, o Bruno Sávio raspou de cabeça e acionou pela direita Pablo. Ele partiu na velocidade e bateu firme. Pegou
jogou cheio, de peito, de pé, mandou a bola no fundo do gol do Vasco. Ela bateu lá dentro e fez chorar. O futebol tem disso, é uma emoção espetacular. Pablo, verdadeiramente iluminado para fazer o gol do Guarani. O Bugre se salvou no pênalti numa defesaça de Rafael Martins. E no contragolpe mata o jogo. Pablo mandou a bola no fundo do gol. A bola gosta de rede. É de rede que a bola gosta. A torcida vibra. Vibra. Da pele até o osso. Dali Guarani, dali Bugre, dali Guarani, dali Bugre, campeão brasileiro de 78 no confronto dos campeões do Brasil. Guarani marca, mandou a bola no fundo do gol, marca e faz a festa, a torcida no estádio Brinco de Ouro. Guarani mandou a bola no fundo do gol. Pablo. Camisa 17. Ele, o autor do gol. Guarani visceral. Guarani para estufar a rede. Pablo marca o gol e encanta a plateia no estádio Brinco de Ouro. Hoje sempre Guarani. Guarani 1, Vasco 0 e o detalhe do gol é seu Marcos Luiz. Somente o futebol consegue trazer esse... Aí, portanto, pedido feito e realizado para o Leandro Simberg. Rádio Bandeirantes Campinas, desde 1933, transmitindo a história do futebol de Campinas. São décadas acompanhando de perto as grandes conquistas, as emoções, as vitórias, derrotas e os personagens que fizeram e continuam fazendo a história do nosso futebol. Rádio Bandeirantes Campinas, o som da credibilidade, da tradição e da paixão pelo futebol, passando de geração em geração, desde 1933, a primeira emissora de Campinas. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 laia. Futebol. 17h30 em Campinas. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, diz aí, um abraço pra você, boa tarde. Boa tarde, Batista. Um abraço a você, um grande abraço aos amigos do Esporte em Debate. Fala, galera de hoje. Você acredita que a Ponte possa surpreender o Ceará e sair de lá, de Fortaleza, com uma vitória na noite de hoje? Olha, a probabilidade não é essa, não aponta para esse lado. Acho que a Ponte deixou uma impressão melhor nas duas últimas partidas, contra o Operário lá em Ponta Grossa e depois contra o Atlético em Campinas. Boa impressão, poderia ter vencido lá, poderia ter vencido também em Campinas e principalmente em Ponta Grossa, por falhas grotescas do seu sistema defensivo. A Ponte acabou tomando 2 viradas e, em função disso, perdeu o jogo. Mas correu muito, marcou 2 gols, fez uma partida de igual para igual com o Operário. E contra o Atlético, a Ponte foi melhor. E por uma questão de pequenos detalhes e fatalidades de um jogo de futebol, ela acabou apenas empatando. Ganhou apenas 1 ponto em 6 disputados, mas a impressão deixada foi boa, pela intensidade do time,
pela disposição dos jogadores, pela agressividade com a bola nos pés, mesmo com as deficiências técnicas sobejamente conhecidas por todos nós. Então eu tenho dito ao longo da semana que se a Ponte fizer um jogo na média técnica e física e de entrega e de intensidade que fez nas 2 últimas partidas, ela no mínimo vai fazer uma partida equilibrada de igual para igual contra o Ceará. E se isso acontecer, se é de igual para igual, todos os resultados são possíveis e prováveis, tanto perder quanto ganhar, quanto empatar, porque a gente está falando de equilíbrio. Mas vai depender muito de qual Ponte a gente vai ver. A Ponte de antes das 2 últimas rodadas ou a Ponte das 2 últimas rodadas. E agora o Fala Galera do Guarani. Com Dudu à disposição para o jogo de segunda-feira, quem você escalaria para a lateral direita do Guarani? Ele, Dudu, Inayan, Rian ou Ian Henrique? Seu Dudu está à disposição, treinou, está no bid e já melhorou o seu condicionamento físico, eu iria com o Dudu, porque os outros todos nós já conhecemos. E todos eles têm imensas limitações. Portanto, eu iria de Dudu, que tem uma base muito bem feita, muito bem completada e bem elaborada no Atlético Paranaense. Aliás, ele é jogador do Atlético Paranaense. E pelas informações que temos, tem mais qualidades técnicas do que os outros aqui citados. Então, sem pestanejar, eu começaria a partida com Dudu, que, se confirmar aquilo que dele se fala, tem tudo para se transformar no novo titular da lateral direita do Guarani. Batista. 17h34, Rocha Autopeças é confiança em todo lugar. Atenção, clientes de Campinas. A loja do bairro Vila Nova agora está em novo endereço, a apenas 100 metros da antiga loja. Rua Doutor Buarque de Macedo, 431. Um novo espaço mais amplo e moderno, com estacionamento no subsolo para melhor atendê-lo. Rocha Autopeças, tudo em peças mecânicas para veículos nacionais ou importados, peças originais e de reposição, e mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado, e tudo à pronta entrega. Acesse agora para saber mais. rochaautopeças.com.br. Confira o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp para falar diretamente com o vendedor. Rocha Autopeças, agora na Rua Doutor Buarque de Macedo, 431, no Vila Nova, em Campinas. Rocha Autopeças. Bandeirantes. São 17h36 em Campinas. Guarani ou Ponte, hein? Ponte. Então, antes, os destaques do Guarani para o noticiário do Bugre. Já, Guarani joga segunda. E aí, Breno Beretta? Bom, Batista, já, além de falar do time do Guarani, é claro que é muito importante o jogo de segunda-feira contra o Anápolis, vou trazer alguns detalhes. Já eu vou trazer detalhes importantíssimos em primeira mão sobre contrato do Guarani. Até porque eu sei que os conselheiros já estão começando a receber o contrato da SAF. Então, já detalhes em primeira mão sobre possíveis informações, gatilhos e por aí vai no contrato da SAF em primeira mão aqui na Bandeirantes. Informações da Ponte. A Macaca joga daqui a pouco contra o Ceará no Castelão. Pedro Piscinato.
Diz aí, Pedrão. É isso, Batistão. Daqui pouco menos de 2 horas teremos a escalação oficial da Macaca. A escalação oficial sai 1 hora antes da partida, ou seja, por volta ali de 7h30, devemos ter o time escalado pelo técnico Márcio Zanardi. Mas vou passar aqui um provável time da Macaca para encarar a equipe do Ceará às 8h30 da noite. Ontem eu até passei um time com o Diego Leão entre os titulares, porém isso mudou. Uma provável Macaca tem Vinícius Ferrari no gol, Sérgio Palácios, Lucas Cunha e Diego Porfírio como terceiro zagueiro. Ele venceu a disputa ali com o Diego Leão pela titularidade, daqui a pouco vou falar mais sobre isso, mas seguindo aqui no time da Macaca. Como eu disse, Vinícius Ferrari no gol, Sérgio Palácios, Lucas Cunha e Diego Porfírio na zaga, Júlio pela ala direita, no meio de campo, Léo Gomes, André Lima e Elvis, e pelo lado esquerdo Kevson, e no ataque David da Hora e Brandão. Nas últimas rodadas, com o Danilo Barcelos entre os titulares, a gente viu o Porfírio jogando como efetivamente um lateral esquerdo e o Kevson mais por dentro, ajudando o Elvis ali na criação das jogadas, mas hoje um provável time da Ponte Preta tem o Kevson como lateral esquerdo de ofício, a posição dele, e o Diego Porfírio como um terceiro zagueiro. E agora vou dar mais detalhes sobre essa escolha do técnico Márcio Zanardi. Como vinha acontecendo, a tendência era que o Danilo Barcelos formasse ali o trio de zaga com o Sérgio Palácios e também com o Lucas Cunha, mas nos últimos treinos, antes da viagem da delegação pontepretana até Fortaleza, capital do Ceará, o Danilo Barcelos sentiu um incômodo muscular e foi vetado pelo departamento médico. E aí é claro que abriu essa vaga aí, essa disputa por uma vaga no trio defensivo da Macaca. O Diego Leão, o contrato dele, eu até citei isso durante a semana, o antigo contrato dele havia se encerrado no dia 27 de julho, um dia antes daquela partida contra o Atlético, que aconteceu na terça-feira da semana passada. E por isso, o Diego Leão ficou alguns dias sem participar dos treinamentos, estava sem contrato. Ponte Preta preferiu dar um descanso para o jogador enquanto não efetivamente assinava o contrato, e por isso o Diego Leão acabou perdendo alguns dias de treinamento. Sendo assim, o Diego Porfírio estava mais entrosado com o elenco e por isso ganhou essa vaga no time titular, ganhou aí essa disputa com o Diego Leão. E agora informações sobre o Márcio Silva, eu até disse isso no meu destaque inicial. Pelo segundo jogo consecutivo, o Márcio Silva não será nem relacionado, assim como aconteceu no duelo contra o Atlético na semana passada. Foi um pedido do próprio jogador. O Márcio Silva não está satisfeito com a situação da Ponte Preta, questão de salários atrasados, enfim, tudo que nós já sabemos, e por isso o Márcio Silva pediu para não ser relacionado, pediu para não jogar mais com a camisa da Ponte Preta. Ele já comunicou o departamento de futebol, a comissão técnica, que realmente não deseja mais atuar com a camisa da Macaca. Porém, existe um detalhe muito importante aí nessa possível saída do Márcio Silva. Ele disputou alguns jogos da Copa do Brasil pelo Botafogo da Paraíba, time que ele defendeu no início do semestre, e depois, é claro, jogou a Série B pela Ponte Preta, ou seja, ele não pode jogar uma outra competição nacional, Série A, Série B, Série C, Série D, enfim, uma competição organizada pela CBF por um outro clube. A regra da CBF permite que um jogador jogue no máximo 2 competições diferentes por 2 times diferentes, ou seja, o Márcio Silva não quer permanecer na Ponte, e aí ou ele vai para o futebol exterior ou ele joga algum campeonato estadual como a Copa Paulista, por exemplo. O Diogo Silva estava na Ponte Preta, goleiro, foi para o Noroeste para jogar a Copa Paulista, e um detalhe, uma situação parecida com essa do Márcio Silva, é que o Botafogo da Paraíba, o Breno Beretta até trouxe no destaque inicial, o Botafogo da Paraíba acertou a contratação do Toró, Botafogo comandado pelo técnico Marcelo Fernandes, Lucas Cândido tá por lá, Diego Tavares, Simon, enfim. O Botafogo tentou a contratação do Pacheco, lateral direito que foi campeão da Série C com a Macaca, porém, no início da temporada, ele jogou 2 partidas da Copa do Brasil com a camisa da Ponte Preta, depois acabou se transferindo para o Noroeste e jogou a Série D
pelo Norusca. Mesma situação, jogou 2 competições diferentes da CBF por 2 times diferentes e não pôde se transferir para o Botafogo da Paraíba, um cenário semelhante com o do Márcio Silva, que não deve mais atuar com a camisa da Ponte Preta, mas também não vai jogar uma outra competição organizada pela CBF. Batistão. São 17 horas e 42 minutos em Campinas. E o provável time do Ceará, Richard Brian Borges, ex-jogador da Ponte, Thalisson, Luiz Otávio e Sávio, Pavani, João Gabriel e Vina, Giúlio, Nico Ferreira e Renzo Lopes. Ceará tem desfalques, motivo aí de contusão e suspensão. Por exemplo, Gilmar vem de recuperação pós-cirurgia. Éder, esse está suspenso. Júlio César, suspenso também. Luizão, Rafael Ramos, jogadores que estão na transição, e Zanocelo, também jogador que desfalca aí o time do Vozão. Então, esse é o provável time. Tomar um cuidado extra, né, com esse Luiz Otávio. É aquele zagueiro grandalhão, jogo aéreo, principalmente em cobrança de escanteio. Ele é um tormento na área. E a Ponte vem aí com uma situação bastante complicada no seu sistema defensivo, falhando muito. Então tem que tomar muito cuidado, tem que reduzir a margem de erro. Futebol é jogo de erros. Só que não pode, existe um limite de erro, né? Tem erro que você não consegue consertar. Erra, toma 2 gols, e aí como é que vai tirar essa diferença? É muito difícil. Não é toda hora que acontece. Aconteceu ontem com o Vitória. O Vitória tinha perdido o primeiro jogo para o Atlético Goianiense ontem no Barradão. Fez 4-0, virou, portanto, o confronto de 180 minutos para 4-2. Mas não é todo dia que tem pão quente. Então tem que tomar muito cuidado, não tomar gol, porque quando a Ponte toma gol, aí vira um Deus nos acuda, se desorganiza, vira uma confusão medonha e fica muito difícil depois, ao menos, para buscar um empate. E tem o Brian Borges também, que a gente conhece bem. Lá no Ceará tá jogando efetivamente como um lateral direito, posição de origem dele, mas a gente sabe da força ofensiva que tem o Brian Borges. É mais uma arma aí do Ceará, que é bom a Ponte Preta ficar de olho. Fora da área do Brian Borges. Bate muito bem na bola. Gleger Zorzinho aí, Gleger, falando da Ponte Preta que joga hoje, jogo que você vai comentar, Gleger. Ô Batista, jogo duro pra Ponte daqui a pouquinho, aqui com transmissão aqui da Rádio Bandeirantes, a Ponte que vai a Fortaleza, lá na arena lindíssima, né? Arena Castelão, enfrentar o Ceará, será às 8h30, jogão de bola, hein? E a expectativa, claro, de que a Ponte consiga um bom resultado. A gente sabe que a dificuldade ela é enorme, ela é complicada. A Ponte que tem aí mais de 90% de chance de rebaixamento e só vai conseguir, claro, se livrar dessa encrenca que ela mesma se meteu, né, buscando jogo a jogo. E tá aí mais uma oportunidade. Claro que o Ceará é favorito, eu dizia isso agora há pouco aí no Fala Galera, exatamente. E a gente tem essa expectativa, a Ponte que tem aí possível volta do Brandão, que fez 2 gols naquele jogo lá contra o Operário, lá de Ponta Grossa. Brandão que desencantou, fez 2 gols e 2 gols de artilheiro, foi muito bem o Brandão, mas depois acabou se complicando e complicando o time da Ponte naquela expulsão infantil. Está à disposição e pode pintar aí entre os titulares, né, Batistão? Vamos ver o que preparou aí o técnico Márcio Zanardi, que tem um desfalque importante, que é o Barcelos, que acabou sentindo, né, tá fora do jogo, sofreu uma lesão, e o Zanardi não tem como contar, até porque eu digo que é uma perda interessante, porque o Barcelos, na última partida, fez uma função de uma espécie de terceiro zagueiro pelo lado esquerdo e deu uma certa solidez para o time, inclusive melhorou até a performance
dos outros 2 jogadores. Agora, a gente não sabe, né, o que pretende o Zanardi e qual será a estratégia dele para esse jogo. Eu acho que tem que se defender, a ponto de montar uma linha de defesa forte. Pode ser que o Diego Leão, que acabou renovando aí com o time Ponte Pretano, apareça entre os titulares. Nós só vamos saber lá às 19h30, quando deve sair a escalação. Mas eu estou aqui pensando, refletindo, para ver o que preparou o Zanardi. Diante de toda a dificuldade de escalação, muito poucas peças à disposição, muitos meninos da base, né? E na última partida a gente viu isso, foi nítido. A ponto que na última partida ficou com apenas 8 jogadores no banco. Algo que não acontecia há muito tempo. Então, são poucas as chances que tem a Ponte para enfrentar o Ceará. E o Zanardi, né, poucas peças à sua disposição. Aí tem uma volta ou outra, mas eu acho que a dificuldade realmente vai ser muito grande novamente. Tomara, viu, Batista, que a Ponte consiga fazer um bom jogo, tomara que ela consiga um bom resultado. Eu não acredito muito, até porque a gente tem visto aí nos últimos jogos, e eu mesmo fiz uma pergunta para o Zanardi na última entrevista que ele participou lá nos Donos da Bola. Eu disse ao Zanardi, por que você não consegue, por exemplo, a Ponte tem apresentado bons momentos dentro do jogo, por que não consegue manter os 90 minutos? E ele tocou muito e foi muito enfático em dizer que é a parte emocional. Um momento delicado, um momento difícil dentro do próprio jogo, a Ponte às vezes acaba se perdendo emocionalmente e acaba cedendo para o time adversário um empate, uma virada e até mesmo uma derrota. Então, a expectativa é de que ele consiga equilibrar essa parte emocional do time Ponte Pretano, que se inicie bem o jogo, que dificulte o máximo possível para a equipe cearense. E a gente sabe, né, Batista, o Ceará tá ali embaixo também, né? Tá precisando vencer, tá precisando somar pontos. O torcedor tá meio cabreiro lá para os lados do Ceará. E a expectativa, mais uma vez, eu vou dizer é o seguinte, que a Ponte consiga fazer um bom jogo e que conquiste minimamente um resultado bom, positivo. Seja ele a vitória, seja ele o empate, porém mais uma derrota realmente vai complicar de vez. E aí a Ponte somando mais uma derrota nesta jornada, nessa trajetória drástica que vem passando o time Ponte Pretano na Série B. É muito pouco ponto. O primeiro fora da zona de rebaixamento aí tem quase 20 pontos e aí é difícil você conseguir isso. A Ponte vencendo hoje, ela vai a 12, né? Vai a 12 pontos e dá uma minimizada. Mas o duro é vencer o jogo. É esse que é o mais difícil. Então, a expectativa de que consiga um bom resultado. E estaremos juntos na transmissão. E eu vou ficar de olho na estratégia que vai promover o técnico Márcio Zanardi, que é bom treinador, hein? Que é bom treinador, é um cara estudioso, é um cara que faz uma boa leitura do futebol. Porém, na situação em que está a Ponte Preta, não é fácil. Uma situação realmente muito difícil para o técnico Zanardi. Vamos lá, Batistão. Daqui a pouco estaremos na transmissão e que a Ponte faça um bom jogo na noite de hoje, viu, Batista? É isso, o time do Ceará que vinha de 7 jogos sem vencer. Na última rodada venceu por 1-0. Ganhou do São Bernardo, mas em casa vem acumulando aí 3 jogos, derrotas para o Botafogo e CRB e o empate contra o Atlético, sem vencer jogando em casa. E agora tem esse jogo de hoje contra a Ponte Preta. Portanto, evidentemente, né, que o time da Ponte tem não sei se é um handicap, não sei se dá para colocar como handicap, mas 3 jogos que o Vozão não vence jogando em casa, jogando lá na capital do Ceará. Ô, Tigrão, aí tá o noticiário da Macaca. A bola rola, partida marcada para 20h30. O Tigrão vai comentar segunda, né? Segundo jogo do Guarani. Hoje é o CH, junto com o Gleger. Mas e aí, Tigrão, a sua expectativa para o jogo de logo mais às 8h30, hein, Tigrão? Jogo extremamente difícil. Pedrão, tá por aí ou já puxou o carro? Tô aqui, Tigrão, tô aqui. Então, desenha de novo o time aí, só pra quem não tava nos ouvindo agora há pouco,
quando Mas você como deu aí puxou o carro? Como puxou o carro? O programa tá em andamento, como é que o cara vai puxar o carro? E depois tem jogo ainda. Ainda tem um jogo, ainda vai emendar com o jogo. Hoje eu só vou embora amanhã da Band. Não, mas você não entendeu. Exatamente porque ele vai fazer o jogo, ele já tinha dado o noticiário da Ponte, e eu no cacuete imaginei que ele tivesse ido mastigar algo. Por isso que eu perguntei. Porque o menino, nessa fase de crescimento, e fazendo sexo igual ele faz, se não se alimentar, nós vamos perder a revelação. Vai morrer. Entendeu? É isso. Então por isso que eu falei, tá aí ainda, ou puxou o carro, mas pra ir lá, dá um tapa, né? Comer alguma coisa. Mas ele vai tocar direto, melhor, aumenta a qualidade do programa. Então vamos lá, Pedrão. Dá uma de novo aí, esboço, ainda é extraoficial, oficial só às 19h30. Vamos lá. Vinícius Ferrari no gol. Trio de zaga, Sérgio Palácios, Lucas Cunha e Diego Porfírio. Porfírio como terceiro zagueiro. Pela ala direita, o garoto Júlio. E aí no meio de campo, 3 jogadores, Léo Gomes, André Lima e Elvis. E pelo lado esquerdo, Kevson. No ataque, David da Hora e Brandão. Como eu disse, eu destaquei, o Porfírio ganhou a oportunidade aí no lugar do Diego Leão, porque naquele período que acabou o contrato do Diego Leão e até sair efetivamente no bid, a assinatura do novo contrato, ele ficou alguns dias sem treinar com o grupo, ficou sem treinar. E aí por isso, questão de ritmo, de entrosamento, o Diego Porfírio foi escolhido aí pelo Zanardi para começar entre os titulares. Porfírio de terceiro zagueiro hoje, Tigrão. Então, eu não gosto dessa opção. Mas eu não vi treinos, nenhum de nós aqui tem essa possibilidade de ver os treinos. Mas o Porfírio tem que jogar lá, fechando a linha, lado esquerdo, na lateral. De vez em quando, só na boa, vai pro apoio. E vamos deixar assim mesmo. Vamos deixar por aí, né? Agora, vem de terceiro zagueiro, primeiro que não é a dele. E segundo, que para ele jogar de terceiro zagueiro, a Ponte perde o Kevson um pouco mais à frente. Porque podem me falar o que quiserem. Não, mas ele de terceiro zagueiro, ele praticamente é um misto de zagueiro e lateral esquerdo. Não é assim. Não é assim. Se a intenção é jogar com 3 zagueiros, o lateral também tem que guardar a posição ali. Vai ter mais liberdade para ir? Vai. Mas eu deixaria o Porfírio na lateral esquerda e manteria o Kevson no meio de campo. E o Diego Leão, se não treinou, qual o problema? É menino, estava jogando até esses dias, não teve contusão, a questão era contratual apenas. Então eu não faria isso. A priori, não. Agora, uma pergunta que não quer calar para o intrépido e matador Pedro Piscinato. Cadê o Murilo Cavalcante? Ainda em transição física, Tigrão. Existia a expectativa que ele já voltasse para essa partida contra o Ceará, mas ainda está no processo final de transição, ainda não foi liberado 100% pelo departamento médico. Expectativa muito grande para que, enfim, na próxima rodada contra o Náutico aqui no Majestoso, na sexta-feira que vem, ele apareça pelo menos entre os relacionados. Poxa, mas a transição do Murilo Cavalcante tá mais longa do que aquele aquecimento do Jorge Mendonça na Copa de 78. Não acaba mais essa transição. Aí seria uma boa. Você abriria a mão dos 3 zagueiros, né? Abre mão, vai com 2. Abre lá o Diego Porfírio na lateral esquerda e aí coloca mais um no meio, né? Essa era a minha expectativa. Mas vamos lá. Na frente, Da Hora e Brandão. Brandão e Da Hora. E quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Pode ter que tentar ganhar o jogo. O empate, analisando apenas o jogo isoladamente, é bom. Empatou com o Ceará fora.
Castelão. Ceará é recordista de público da Série B. Vejam como são as coisas. E se analisarmos só um recorte deste jogo, poderia ser considerado um bom resultado. Agora, com 9 pontos ganhos em 20 rodadas, 60 pontos disputados, como é que muda para a Ponte chegar à 21ª, somando um ponto, se é que consegue, aí vai a 10. Então, a Ponte, ela tem uma emergência para somar pontos, uma necessidade premente de fazer 3 pontos em 5 a 6 jogos seguidos, para dar uma clareada. Abre a classificação aí, Pepe. Abre aí. Tá Você vai aqui. só me falar quem é o 16º. Vai lá. Ceará. É o adversário de hoje. Isso. Por isso que eu pedi para que você colocasse. Veja como é interessante o jogo. Agora, quantos pontos tem o Ceará? 22 pontos. Antes da rodada, né, a Ponte está a 13 pontos. 13 do Ceará, que é o 16º. Se ela empatar, mantém os 13. Então é muito ponto para ser tirado. Tudo bem que tem algum time aí que está na frente do Ceará que pode despencar no segundo turno, que pode tombar de bico. E aí o time a ser perseguido não seria o Ceará para a Ponte sair da zona, mas sim qualquer outra equipe que possa entrar. Mas analisando hoje, seria mantido com um empate, que no jogo individualmente é bom, mas que no contexto do campeonato não resolve nada, porque será mantida a diferença de 13 pontos. Então vejam o tamanho, Batistão, da sinuca de bico. A Ponte tem que atacar, mas não pode se abrir. Olha que mistura bélica, que tacho da Madame Mim. A Ponte tem que ser agressiva, mas tem que ser cautelosa. Tem que atacar sem se expor. É agora a questão do milhão, a pergunta do milhão. Como fazer isso? Tem que ir para cima, não dá para esperar mais, tem que quebrar essa sequência de 14 jogos sem vencer e não pode ir com muita sede ao pote, porque o Ceará está doidão para golpear de morte a Ponte. Então é uma equação de 5 incógnitas. É uma equação de 5º grau. Vamos ver o que dá. A Ponte se apresentando com uma média do que mostrou contra o Operário e contra o Atlético, ela equilibra o jogo. E a gente vai torcer por isso. E aí a pergunta que fiz no Fala Galera de hoje: qual Ponte nós vamos ver? A Ponte dos 2 últimos jogos, Operário e Atlético, ou a Ponte dos jogos anteriores ao jogo contra o Operário lá em Ponta Grossa? Expectativa enorme. E de qualquer maneira, jogar a toalha jamais. Boa sorte pra Nega Véia daqui a pouquinho contra o Vozão no Castelão em Fortaleza. É isso Batista. aí, jogo em solo alencarino. Partida marcada para as 20h30. Ponte Ceará, Ceará e Ponte com a narração de Roger Williams. Em todas as competições, no retrospecto, 18 jogos entre as duas equipes. 6 vitórias da Ponte, 5 empates e 7 triunfos do Ceará. Portanto, no retrospecto há um equilíbrio. Em casa, em Campinas, no Majestoso, 9 jogos entre as duas equipes.
4 vitórias da Ponte, 3 empates e 2 triunfos do Ceará. Na casa do Ceará, portanto, em solo alencarino, foram disputados 9 jogos. 2 vitórias da Ponte, 2 empates e 5 triunfos do Ceará. Então, quando é o jogo na capital cearense, Ceará venceu bem mais, né? 5-2 e ainda tiveram 2 empates. A bola rola, partida marcada para 20h30. A partir das 20h, Roger Williams vai dar o recado aqui no microfone da Rádio Bandeirantes, FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Se você ainda não é assinante do canal, seja, não paga nada, é de graça e você concorre a presentes. Mais do que transmitir jogos, a Rádio Bandeirantes Campinas construiu uma relação de confiança com seus ouvintes. É a voz que informa, emociona e leva o futebol para dentro da casa de milhares de pessoas. Rádio Bandeirantes Campinas, o som da credibilidade, da tradição e da paixão pelo futebol e pelo rádio, passando de geração em geração desde 1933. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 98895 0000. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral 788. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o confronto entre Ceará e Ponte Preta. Hoje, sexta-feira, jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O provável Ceará do técnico Daniel Paulista, com Richard no gol, Brian Borges, olha ele aí, Thalisson, Luiz Otávio e Sávio, Pavani, João Gabriel e Vina, Júlio, Nico Ferreira e Renzo Lopes. É este o provável time, portanto, do Ceará para este jogo importante contra a Macaca. Já a Ponte Preta com dúvidas, o técnico Márcio Zanardi para escalar a Macaca para o jogo de logo mais. Ele deve mandar a campo a seguinte formação: Vinícius no gol, Júlio, Palácios, Lucas Cunha e Diego Leão ou Rodrigo Souza e Diego Porfírio, André Lima, Léo Gomes, Kevson e Elvis, David da Hora ou Brandão. Apita o jogo Paulo César Zanovelli da Silva de Minas Gerais. O árbitro de vídeo será o capixaba Rafael Garcia de Andrade.
A bola rola hoje, sexta-feira, 8h30 da noite, transmissão pela Rádio Bandeirantes. Série B tem Ceará e Ponte Preta. Novidade Brasitone pra você. Quando o assunto é informática, conte com quem entende do assunto. A Brasitone oferece equipe especializada e a tradição de 75 anos, atendendo Campinas e toda a região com qualidade, confiança e as melhores soluções. Visite nossa loja, confira preços especiais ou compre com praticidade pelo site brasitone.com.br e retire direto na loja. Brasitone, há 75 anos, a solução mais próxima de você. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. São 18h07 em Campinas, ouvinte no ar. Amigo Carlos Batista, ouvindo o seu programa, e um ouvinte aí pediu um gol do Pablo na sua brilhante narração, e eu, Raul Maldoné, estou pedindo um gol seu, um gol que foi muito bem comemorado por todos nós e muito bem narrado por você, do Fabinho Bigorna. Isso já faz uns 10, 15 anos atrás. Quero ouvir também esse gol na brilhante narração sua, meu grande amigo Carlos Batista. Saudações bugrinas. Vamos subir, Bugrê! Raul Maldoné. Raul Maldoné, um abraço para você, muito obrigado. Raul Maldoné, um ouvinte de longa data. De vez em quando encontro o Raul Maldoné. Ele e a esposa dele, nós temos algo em comum. A esposa do Raul Maldoné também se chama Márcia, que é o mesmo nome da minha querida esposa. E veja, sem a data, sem saber o adversário, 10 ou 15 anos atrás, como é que eu não vou nem pedir um negócio desse para produção, pô, fica difícil. O outro ouvinte que pediu, ele não deu a data, mas ele deu características do gol. Por exemplo, o gol foi do Pablo, o jogo foi contra o Vasco, era pênalti pro Vasco, e aí o goleiro do Guarani defendeu e no contra-ataque o Pablo marcou o gol. Então, algumas características que dá pra gente localizar. Agora, sem nenhuma característica, difícil, hein, achar um gol desse. Mas, de qualquer maneira, muito obrigado aí pela sua audiência. Ouvinte no ar. Batista, boa tarde, boa noite. O CH não. O Tigrão é o seu Rolando Lero da escolinha do professor Raimundo. É Luiz Antônio, São Carlos, São Paulo, Bugrinho. Esses dias o pessoal tá tendo uma criatividade enorme, chamando o Tigrão de tudo quanto é jeito, né? Arrumando. Hoje, inclusive, na hora do almoço, chamaram o Tigrão de Nair Belo. Nair Belo. E já tem a foto aí, Batista. Ah, tem a foto? Já tem aí. Com a Nair Belo? Exatamente, para mostrar no YouTube. Quem tá acompanhando no YouTube vai poder ver. Então, olha aí. Eles se encontraram. Quem está acompanhando no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas está vendo o Tigrão e a Nair Belo. Nair Belo e Tigrão. Aliás, o Tigrão, né? Com a mão esquerda, abraçando a Nair Belo, a mão no ombro. É legal, né? Ainda bem que a mão tá bem em cima, tá no ombro, né, o Tigrão? E esse Tigrão aí tá parecendo o Kenny Rogers. Só falta a barba, né? E agora o ouvinte disse aqui, né, que o Tigrão é o Rolando Lero. Subida sabedoria, minha modesta sapiência cala-se contrita para ouvir-vos. Quero lhe dar parabéns, que eu soube que o senhor está fazendo regime. Rogério Cardoso, grande ator, excepcional.
ator Rogério Cardoso, já falecido, que Deus o tenha. O Rogério morreu jovem. Aliás, se eu tô parecido com ele, é porque eu tô bem. Pedrão, acho que ele morreu com 66. Dá uma olhada aí, Pedrão. Com quantos anos morreu o Rogério Cardoso? Olha aí. É rápido. O Pedro Piscinato é o apoio tecnológico do Tigrão. Não, eu também tenho aqui, mas é que eu não posso. 66 estou anos falando de idade. de improviso, Você acertou, Tigrão. ficar aqui mexendo, né, no Google ou coisa do tipo. É desrespeito com o nosso ouvinte. Então eu tô com um raciocínio de improviso que tem começo, meio e fim. Agora, se eu falar, peraí que eu vou pesquisar e dar aquele buraco. Por isso que o Pedro não é apoio psicológico. Ele é o meu produtor gratuito. É o meu produtor voluntário, diletante. Porque eu amo o Pedro e o Pedro me ama. E tá tudo certo. Tigrão, E tá na moda tô também. com saudade. Ô, cabritona. Essa daí não sou eu não, viu, Tigrão? Por favor, não confunda. Eu não vi direito. Fala, meninas. Meninas, cuidado, manda encapar. Ô, que tá chovendo. Manda botar a capinha que tá chovendo. Ô, essa que falou primeiro, eu não identifiquei direito. Põe de novo aí. Tigrão, tô com saudade. Ah, agora eu sei quem é. É a cabritona da IA. Essa cabritona. Ai, cabritona. Ai, tá faltando barranco, cabritona. Olha aqui o Então, ouvinte. Com quantos anos faleceu o Rogério Cardoso? 66 anos de idade, você acertou. Faleceu no dia 24 de julho de 2003. Grande ator, hein? Grande ator. Eu acompanho o Rogério Cardoso, acompanhei desde a Praça da Alegria, que é a sucessora, não, a antecessora da Praça é Nossa, com o pai do Carlos Alberto de Nóbrega, que já está com 90 anos. O pai dele que apresentava, o Manuel da Nóbrega. E o Rogério Cardoso tinha um quadro lá, que ele se assentava ali no banco da praça, e aí o Manuel da Nóbrega, sabendo que aquele personagem que era um mineirinho, era o Rogério Cardoso, em início de carreira, picando um fuminho assim no picadão, em cima da paia. E aí o Manuel da Nóbrega contava as maiores mentiras do mundo. Que pegou um peixe de 7 metros de comprimento, que pesava 2.500 quilos. Sim, aquelas mentiras, não só de pescador, em geral. E aí quem é da nossa geração vai lembrar que nem sabe que era o Rogério Cardoso. Aí quando o Manuel da Nóbrega contava aquelas mentiras as mais cabeludas que se conhece, aí o Rogério Cardoso, que era esse personagem, Chapeuzinho, Mineirinho, tá aí ele na tela, né? E aí ele falava assim, nossa senhora, senhor, assim eu não vou aguentar não. Nossa senhora, eu morro, por causa da mentira. E realmente ele, desde lá de trás, desde quando fazia propaganda da Brasília, como garoto propaganda da Volkswagen, o Rogério Cardoso sempre foi um grande artista. Agora, infelizmente, por uma morte súbita, um infarto fulminante do miocárdio, ele faleceu aos 66 anos. Então, se o cara tá dizendo que eu tô a cara dele, eu já tô indo para 7.0, tenho 69 anos e 4 meses. Com mais 8, se Deus assim me permitir, 7.0 flex. Vai tanto vinho quanto cerveja. De vez em quando, uma caiporinha também não faz mal para ninguém, não mata ninguém. Tudo com moderação e sem apologia ao consumo de álcool. Tudo socialmente. Você, se gosta de beber um pouquinho, beba socialmente.
e não para a sociedade inteira. Você quer beber tudo aquilo que a sociedade bebe, unindo tudo, você quer beber só você, sozinho, todo aquele volume. Aí não. Beba com parcimônia. De preferência, não beba. Mas se você gosta de dar uma descontraída, com moderação, com parcimônia, socialmente, e não para a sociedade inteira. Então, Tigrão é flex. E se eu estou parecido com o Rogério Cardoso, é porque eu estou igual cobrinha de laboratório, conservado no álcool. O ouvinte Larcon Pereira. Carlos Batista, a primeira emissora de rádio de Campinas foi a Rádio Educadora. 23 de novembro de 1933. Depois passou a ser a Rádio Bandeirantes. Então, só que é a mesma emissora, entendeu? Continua contando. A emissora não encerrou as suas atividades como Rádio Educadora e depois abriu a Rádio Bandeirantes. Não, é a mesma emissora, pertence ao mesmo proprietário e mudou de Rádio Educadora para Rádio Bandeirantes. Era AM 1170 e agora FM 85,7, mas é a mesma rádio, viu? Larcon Pereira. E ela lá no início, ela era PRC9. Depois passou a ser chamada, pela razão social, Rádio Educadora de Campinas. E depois, em 2002, 15 de julho de 2002, ela migra para Rádio Bandeirantes Campinas. Mas está aí, nós temos um museu dentro da rádio de equipamentos radiofônicos, gravadores e outros equipamentos mais, utilizados lá nas décadas de 40, de 30, 40, 50, 60. É a mesma emissora. Mesma. Não mudou absolutamente nada. Mudou o nome, né? Mudou o nome. Apenas isso porque ela passa a integrar de uma maneira jurídica a Rede Bandeirantes como uma de suas filiais e não mais uma afiliada. Só isso. Mas com a ida da equipe do Carlos Batista em julho de 2002, inaugura-se uma nova era no Departamento de Esportes, que já está aí, graças a Deus, há 24 anos, já completados 24 anos, e no mesmo momento há essa mudança de nome. Mas a emissora é a mesma. Podem tentar tirar os méritos. Podem, não. Que isso? Essa é novinha. Aquela acabou. Não acabou porra nenhuma. É uma e a outra a mesma coisa. É a mesma história. E o museu está lá para mostrar tudo isso. E na inauguração, em 1933, Batista era o sonoplasta. Olha, a Bandeirantes nunca foi afiliada, né? Desde 1933, ela pertence à família Saad, que era proprietária da PRC9, Rádio Educadora de Campinas. E depois tirou o PRC9 e ficou só a Rádio Educadora. Olha, o Wagner Ferreira mandou aqui uma foto. É o seguinte, Raul Maldoné, diz aqui o Wagner Ferreira. Wagner Ferreira é o eterno presidente da ASEC, a Associação dos Cronistas Esportivos de Campinas. É um repórter que trabalhou muitos anos, inclusive, na Rádio Educadora de Campinas. Wagner Ferreira, que continua na ativa. E ele mandou aqui, ó, o Raul Maldoné trabalhou na Rádio Educadora na época do Luciano do Vale
E quem está nos acompanhando no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas está vendo aí a foto. E ele colocou aqui Seralbo, não sei se é esse o nome, José Célio, Raul Maldoné, Bob Sérgio, José Sidney, Pedro Azevedo, Douglas Ferrari, Abílio Maganini, Pereira Esmeriz, Jaércio Barbosa, Luciano do Vale, Pereira Neto e Lombardi Neto. Que foto histórica, hein? Só fera nessa foto, e tem aí o Raul Maldoné. Olha, eu acho que aí só o Raul Maldoné está vivo, hein? Acho que os demais, né, já foram dessa para melhor. E aí, portanto, somente o Raul Maldoné, que está vivo, pelo menos imagino que isso deva acontecer, mas o Wagner Ferreira tem informação, depois ele pode até falar para a gente sobre isso daí, quem é que ainda está vivo e quem é que já foi dessa para melhor. O Zé Célio de Andrade já foi. O Bob Sérgio, esse não tenho certeza. Zé Sidney, já foi. Pedro Azevedo, já foi também. Douglas Ferrari, esse eu não sei. Abílio Magnini, esse eu não sei. É Pereira Atílio. Esmeriz, já foi. Atílio Maganini. Ele escreveu Abílio Maganini, né? Deve ter sido traído então pelo corretor. Eu acho que é Atílio. Ele escreveu Abílio. Estou lendo o que o Wagner Ferreira escreveu. Jaércio Mas Wagner Barbosa. também. Jaércio já foi, infelizmente. O Edu Pinheiro está confirmando, ele está ouvindo o programa e ele está confirmando que é Atílio e não Abílio. Portanto, o Tigrão está com a razão. Jaércio Barbosa, já foi. Luciano do Vale, já foi. Pereira Neto, já foi. Lombardi Neto, já foi. Então eu só tenho dúvida de 3, né? O Bob Sérgio, o Douglas Ferrari e o Atílio Maganini. Se o Edu tiver a informação, já passa pra gente também, só para informar corretamente quem que está vivo. E claro, né? O Raul Maldoné, que está vivíssimo. Tenho encontrado ele aí em cafés e ele está muito bem de saúde, graças a Deus. Aí a foto, vou aproveitar até esse momento, porque o Wagner Ferreira mandou também a segunda rodada da Copa Imprensa. Copa Imprensa IGASEC. Nesse domingo, 2 jogos na Ponte Preta Paineiras. 9 da manhã, a SEC e Olho no Atleta. Este é um site especializado na cobertura de maratona esportiva. Então, Olho no Atleta é a novidade no campeonato de 2026. Partida marcada para as 10 da manhã. Record, Tati e Central. Na primeira rodada, a SEC venceu a Band por 5-2. E Císio Rede Família venceu o Diário Campineiro por 2-0. Portanto, essa foi a primeira rodada e nesse final de semana tem a segunda rodada. Informações do Guarani, Breno Beretta, diz aí, bebê. Bom, Batista, conforme prometido, eu vou trazer alguns detalhes em primeira mão para o ouvinte da Rádio Bandeirantes para falar a respeito do que eu sei do contrato da SAF do Guarani. O investidor, né, fez uma proposta para o Guarani. Eu sei que o que pegou? 3 detalhes, 3 cláusulas com relação àquele último contrato, a primeira proposta. Quais seriam essas cláusulas? O Guarani queria uma garantia em caso de falência das empresas do Roberto Graziano, no caso do próprio Roberto Graziano, né, queria alguma garantia. Esse era um detalhe que o Guarani queria no contrato, de cláusula. E o Roberto Graziano, ele queria outras 2 situações.
quais são as situações, pelo que eu sei, que não houvesse interferência do CA na parte da SAF, ou seja, não vai ter interferência nenhuma a partir de agora, quando o Roberto Graziano assumir, isso se aprovado e se foi retirado mesmo essa cláusula do contrato, né? Eu estou falando o que estava pegando no último contrato. E também o que ele não queria? Assumir dívidas que não estejam nessas dívidas amarradas já na RJ. Por exemplo, o IPTU, o Guarani já não paga há muitos anos IPTU, está fazendo uma renegociação. Como vai ser essa situação? Eles vão ter que explicar nessa próxima proposta. Ele não queria pegar dívidas que aparecessem do nada, que o Guarani não estivesse cumprindo a partir de agora. Outra situação, qual seria o aporte? Eu sei que nessa primeira proposta seria na casa de 1 bilhão de reais, e agora vai ser 1,1 bilhão. Aí podem falar, nossa, mas vai ser igualzinho do rival, a proposta da Ponte? Curiosamente, sim, 1,1 bilhão. Em quantos anos? Pelo que eu sei, em 20 anos de contrato. Existem gatilhos. Esses gatilhos, por exemplo, se for cumprido de subir de divisão, aí esse contrato aumenta de 20 para 23, algo do tipo. Existem gatilhos no contrato. E é claro que vai ser tudo detalhado. E claro também, se o Roberto Graziano não cumprir com as partes responsáveis, dele responsável no contrato, é claro que o Guarani pode pedir o cancelamento do contrato, o Conselho Deliberativo. Mas, por enquanto, são detalhes importantes. Sobre a arena, também em primeira mão. Pelo que eu sei, ele quer construir uma arena. Aquele acordo que ele tinha feito com a Justiça dá conta de uma arena de 12 mil lugares. Pelo que eu sei, ele quer fazer uma arena maior. E no terreno da Bandeirantes, de cerca de 27 mil lugares. Além, é claro, do CT e de um clube social, mas ele quer fazer porque ele quer trazer shows, tirar shows da capital e trazer shows aqui para o interior de São Paulo, porque ele acha interessante. Ou seja, essa preocupação de muita gente, ou dúvida, ele vai fazer um retrofit, o que ele vai fazer? Pelo que eu sei, a intenção do Roberto Graziano é fazer uma arena e para 27 mil pessoas. São esses os detalhes que eu sei a partir de agora, Batista. Querem comentar sobre essas informações? E já já eu trago informações do time do Guarani que vai enfrentar o Anápolis na próxima segunda-feira. Sim, inclusive hoje no programa Os Donos da Bola na tela da Band, sobre a questão de mudança de nome. Até o Tigrão questionou, falou, mas como que um representante do clube terá direito a veto, sendo que a SAF tem 90%, compra 90%, portanto é o acionista majoritário. Acontece que a SAF, e até uma alteração que foi feita na lei, e o que acontece? Quando o clube vende a SAF, ele fica com as cotas, que são ações ordinárias de classe A. E tem, portanto, essa proteção. Essas ações ordinárias de classe A, elas pertencem ao clube, continuam pertencendo ao clube, não pode ter mudança, portanto, no nome do clube, não pode ter mudança no símbolo e brasão, na marca, na alcunha, o apelido, né? Guarani, por exemplo, é Bugre. Não pode ter alteração no hino e não pode ter alteração nas cores, a menos que o clube, através do seu representante, autorize. Essa é a Lei 14.193/2021, a chamada Lei da SAF, com redação atualizada, vigente, após a Lei número 15.4
427/2026. Essa alteração, que é de 2026, é uma alteração importante, porque, veja, além de tudo isso que eu disse aqui, né? Alteração da denominação, modificação do símbolo, brasão, escudo, marca, alcunha, apelido, hino, cores. A outra alteração, ela fala exatamente que não pode, estas ações ordinárias de classe A não podem ser passadas ou podem ser modificadas, restringir ou retirar os direitos da classe A. Então ela continua existindo mesmo no caso de uma venda. É o que aconteceu com o Ronaldo Fenômeno. Vendeu para o Pedrinho lá do supermercado. Continua valendo lá 90-10. O Cruzeiro tem 10%. Então, continua essas ações ordinárias classe A. Não pode doar, não pode ceder, não pode trocar, vender ou alienar essas ações de classe A. Então, isso significa, independentemente do modelo que será praticado, o Guarani não sofre nenhum risco, no caso, o Guarani e todo time que se transformar em SAF. Por causa dessas ações ordinárias da classe A, não há necessidade, não há possibilidade, melhor dizendo, de fazer alteração. Ah, mas a Red Bull mudou o nome do Bragantino. Bragantino não é SAF. A Red Bull comprou o CNPJ do Bragantino. E aí, nesse caso, sim, né? Passou a ser proprietário. Não do departamento do futebol, mas do Bragantino como um todo. E aí, nesse caso, o proprietário ele faz o que ele bem entender. E por isso mudou o nome do Bragantino, passou a se chamar Red Bull Bragantino. Ô Tigrão, diante daquilo que colocou o Breno Beretta, você tem alguma colocação a respeito disso ou seguimos para o futebol, hein, Tigrão? Podemos seguir, viu, Batista? Sabe por quê? São cláusulas, aspectos burocráticos, jurídicos, e que eu vou esperar, logicamente, com que isso que já está com os conselheiros, que é a minuta do contrato, que isso seja sacramentado e depois de assinado, e se é, né, que isso vai acontecer e tomara que aconteça, tudo aprovado, tudo bonitinho, tudo consumado, aí a gente, um dia no momento oportuno aí, mas sem ser em cima ainda de hipótese, e sim do fato realizado, aí a gente um dia, dentro de uma disponibilidade de horário aí, debate a respeito de tudo isso, até porque tem cláusula que pode sair, tem cláusula que pode entrar, tem cláusula que pode ser cancelada, tem cláusula que pode ser alterada, por isso é que nós teremos as reuniões, nós, eu digo, o Guarani Futebol Clube, nós estaremos acompanhando. E aí, em cima disso, agora fechou, assinou, já é do homem, Vamos ver o que é que foi feito, porque agora, qualquer coisa que a gente for falar aqui, é em cima ainda de hipótese. E segundo, vai influenciar uma análise de quem de direito tem que analisar, que são sócios e conselheiros. Nós aqui estamos falando genericamente da SAF. Agora, todos esses detalhes a miúde, eles pertencem aos torcedores verdadeiramente, o grande patrimônio do Guarani Futebol Clube e ao seu conselho deliberativo. Então a gente aqui, que eu acho que não devia ser isso, vira fofoca. E eu acho que é um tipo de análise intempestiva. Então vamos esperar. E agora? Não, agora fechou e registrou em cartório. Tá bom, aí a gente opina. Isso eu gosto, isso não. Aqui é bom, aqui foi tiro no pé. Agora, quem tem que avaliar isso com muita inteligência, com muita frieza, com muita atenção, são aqueles que têm direito à análise e aqueles que vão votar.
Aproveite neste mês de agosto a promoção na H+ Beni Center, porque o seu carro merece cuidado de especialista. Aproveite troca de óleo a partir de apenas 4 vezes de R$ 49,75. H+ Beni Center, referência em Honda fora de garantia. Cuida do seu veículo com atendimento especializado e também oferece serviços multimarcas com confiança e transparência. E mais, troca de óleo do seu veículo Honda e você vai ganhar alinhamento e balanceamento. E ganha check-up gratuito na troca de óleo em veículos multimarcas. Confira mais serviços para o seu Honda ou multimarcas na Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, no bairro Vila Nova, em Campinas. Entre em contato pelo WhatsApp 19, que é o código de área, e o número 988950000. H+ Beni Center, preço de Auto Center, qualidade e garantia de concessionária. Bandeirantes. Seguindo 18h37, seguindo o bebê. Bom, Batista, primeiro para falar do time profissional, e já eu vou falar da base, porque a base está se destacando também, tem jogadores importantes no meio disso tudo. Bom, o time profissional treinou hoje pela manhã, vai treinar ainda no sábado e no domingo. Só viaja no domingo depois do treinamento para Anápolis, onde segunda-feira, às 8 da noite, com transmissão aqui da Bandeirantes, o Guarani vai enfrentar a equipe do Anápolis. O Carlos Eduardo provavelmente volta, e volta no lugar do Isaac. Pelo que eu sei, tem sido a única mudança do Hélio Cizenando para o jogo da próxima segunda-feira. O Dudu está treinando, mas não entre os titulares. Aliás, o Dudu hoje saiu no bid. Quem está nos acompanhando no YouTube vai ver a foto do Dudu. Tá aí o Dudu, contrato definitivo, empréstimo do Dudu junto ao Atlético Paranaense. Como ele não atuou nenhum jogo ainda na temporada, ele não está 100% fisicamente. Acredito que vai ficar como opção no banco, mas pelo que eu sei, ele tem treinado bem. Então o Carlos Eduardo deve voltar mesmo no lugar do Isaac no meio campo. E o Jonathan Costa, ele tá voltando aos poucos nos treinamentos, né? Tá voltando aos poucos, similar como o Emerson estava voltando. Eu acredito que ele possa ficar no banco de reservas, o Jonathan Costa. Porém, ele ainda não está 100%, então deve seguir o Rafael entre os zagueiros do Guarani. Já eu vou passar o provável time. Antes, vamos ouvir a palavra do lateral esquerdo, Emerson, né? O Emerson que aos poucos está quase 100%, mas no último jogo ele foi titular. E foi importante porque, inclusive, ele deu uma assistência. Vamos acompanhar o que disse o Emerson. Fico muito feliz, né, de ter voltado, de estar em campo novamente. Primeiramente, agradecer a Deus, né, por estar comigo em todos os momentos. É Ele que me sustenta, que me fortalece. Agradecer também a fisioterapia, que tem me ajudado muito. Eu ainda estou nesse processo de recuperação, eu treino e trato ainda, mas estou muito feliz de ter voltado e ter ajudado a minha equipe. Eu tenho me sentido bem melhor, né? No início foi bem difícil, ainda estava com muita dor, ainda não conseguia, estava muito limitado em alguns movimentos, mas hoje eu estou me sentindo bem melhor. Como eu falei, eu tenho treinado e tratado, né? Então isso tem me ajudado bastante e eu estou feliz de estar de volta, poder ajudar a minha equipe. Fico mais feliz, né? Porque a gente ganhou. O mais importante é a vitória do Guarani, eu sei o quanto a gente precisava dessa vitória. Mas, consequentemente, fico muito feliz também de ter ajudado os meus companheiros com assistência, né? Isso é muito bom, isso é bom para mim, é bom para o clube e eu fico feliz por isso. A gente sabe que é um jogo muito difícil lá, né? O campo não ajuda muito, é uma equipe muito dura, uma equipe que briga demais, né? Os caras vão batalhar do início ao final, a gente sabe que é muito difícil jogar lá, mas a gente vai para vencer o jogo, né? A gente tem em mente o que a gente quer, quer fazer esses pontos para classificar, então a gente vai em busca do resultado, vai em busca da vitória lá. A gente sabe que é um jogo difícil, a gente não pode vacilar, mas a gente vai para buscar a vitória.
Bom, até o Marcos Ortiz me deu um toque aqui e eu não tinha me atentado. Se puderem colocar o Dudu novamente na tela do YouTube, porque pela informação que eu tinha seria um empréstimo junto ao Atlético Paranaense, mas está lá, tipo de contrato definitivo. Então provavelmente ele rescindiu o contrato com o Atlético Paranaense e assinou em definitivo com o Guarani. Só que o Guarani não informou até quando. Provavelmente deve ser até o fim do ano que vem. E pelo que eu sei, o Dudu tem muito potencial. Eu até conversei com pessoas lá do Atlético Paranaense. É um jogador de muita qualidade. O Dudu é um jogador de muita qualidade. Provavelmente o Dudu deve disputar a posição de titular do Guarani. Deve disputar essa posição. O Marcos Ortiz está até me mandando aqui, ó, Dudu, contrato início 23/7, término 31/10 de 2026. Tá como 31/10 de 2026 o término do contrato do Dudu. Mas tá aqui, contrato definitivo. Depois eu vou até pegar mais detalhes para confirmar a respeito dessa situação. O que importa é que ele deve jogar ainda nessa Série C e disputar a posição com o Inayan. Bom, provável Guarani de Kaique França no gol, de Inayan na lateral direita, na zaga o Maurício Antônio pelo lado direito, o Rafael, que atuou pelo lado esquerdo pela primeira vez e foi bem no jogo contra a Inter de Limeira. Na lateral esquerda, o Emerson, que falou com a gente. No meio-campo, o Luiz Otávio, por quê? Porque o William Farias segue no período de transição. Ainda não se recuperou da contusão, o músculo do chute foi onde ele machucou. Então, o Luiz Otávio, que foi bem na estreia, ele segue como titular. Ao lado do Luiz Otávio, Cauã Jesus, que foi bem no último jogo. Aí a volta do Carlos Eduardo no lugar do Isaac e o João Paulo na armação das jogadas. E lá na frente o Cachoeira junto com o Luca, que também foi bem. Esse deve ser o time do Guarani para a próxima segunda-feira contra o Anápolis. Quer comentar um pouquinho sobre o time do Guarani? Já eu falo da base, Batista. Sim, são 18h43. Gleger Zorzinho falando do Guarani. Diz aí, Gleger. Batista, jogo importante para o Guarani contra o Anápolis na próxima segunda-feira. O Guarani que ganha aí mais uma alternativa. Tá aí o Dudu, que foi publicado hoje no BID, né? Um jogador interessante, lateral direito. Eu entraria com ele, tá? Até porque, Batista, quando você faz contratações como essa, até para que o Guarani, que para mim está praticamente classificado, você consiga criar mais corpo, ter mais alternativas. É importante você testar essas alternativas. Esse jogo contra o Anápolis, um jogo duríssimo, um jogo difícil, fora de casa. O Guarani que tropeçou em alguns adversários. Vou citar o exemplo do Confiança. O Guarani foi jogar lá contra o Confiança, estava bem no campeonato, bons resultados e acabou tropeçando. Foi o início daquela sequência ruim que teve o Guarani daqueles 4 jogos com apenas 2 empates. Então, que o Hélio consiga organizar esse time, consiga dar um padrão, consiga dar um time titular efetivamente já definido, para que ele possa, nessas partidas que ainda fecham essa primeira fase, ele consiga criar corpo e ter outras alternativas no banco, ter alternativas de jogo, de mudança de esquema. Então tá aí, tá ganhando mais uma peça importante o Hélio. Não sei, viu, Batista? Não sei, talvez ele entre com o Inayan, né, que vinha jogando, mas eu colocaria o Dudu para tentar reforçar esse setor. O Guarani, que ganha aí algumas novas caras aí, né? O Carlos Eduardo, que é bom jogador, volta a ficar à disposição, e tem o Isaac também, que fez um bom jogo na última partida contra a Inter de Limeira, onde o Guarani conseguiu uma boa vitória. Expectativa de que o Guarani consiga mais uma vitória, praticamente decretando a classificação. Primeiro passo foi dado, primeiro objetivo foi conquistado. Claro e óbvio que a gente sabe que a próxima fase é um novo campeonato, é um campeonato totalmente diferente dessa primeira fase, porque aí é quem tem mais garrafa vazia para vender, e o Guarani precisa entrar forte, focado para buscar uma das vagas, para buscar o acesso
é um jogo importantíssimo para a afirmação do Guarani também, que vinha de uma sequência ruim e depois conquistou uma boa vitória contra a Inter de Limeira, foi a vice-liderança da competição e tem que cravar mais uma vez, para que consiga a classificação e consiga, sem dúvida nenhuma, buscar na próxima fase o acesso, que esse, claro, é o objetivo principal de 2026 para o Bugre, viu, Batistão? E para você, Tigrão? Eu vou fazer um exercício de 1 minuto com o Breno. Breno, então, expectativa de volta do Carlos Eduardo, mas vamos lá. Goleiro. Kaique. Lateral direito. O Dudu tá treinando bem, mas ele não tá 100% ainda, então deve ir o Inayan, porque o Dudu tá no segundo time. Tá, então eu começaria com o Dudu. Primeiro zagueiro, lado direito. Maurício. Ok. Quarto back. Rafael, porque o Jonathan tá voltando aos poucos. Cabe uma explicação aqui. O Rafael sempre jogou do lado direito. E o Maurício também. E aí, num determinado momento, para arrumar um lado, o treinador mexeu nas duas posições, né? Tirou o Maurício da quarta zaga, melhor, da zaga central, botou do lado esquerdo. E botou o Rafael do lado direito quando não jogou o Jonathan Costa. Então ele já teve que mexer numa. Rafael no lugar do Jonathan. E ainda tirou o Maurício Antônio da direita e botou na esquerda. Final do jogo, Ituano 3, Guarani 1, em pleno brinco de ouro da princesa. Agora não. Ele já testou o Rafael, que é destro, mas joga bem nas duas. Ou, pelo menos, se adapta melhor ao lado esquerdo do que o Maurício Antônio, que fica todo torto. E aí, ele mexe numa só. Não tem o Jonathan Costa, vai de Rafael, lado esquerdo. E não mexe no lado direito, que funciona muito bem com o Maurício Antônio. Então tá correto. Lado esquerdo, lateral. Emerson. Correto. Tá readquirindo a melhor forma e é um jogador muito decisivo. Nas duas últimas partidas do Guarani, ele andou metendo assistência para gol aí. Inclusive, um jogador que tem um bom arremate. Acerta todas? Não. Mas arrisca toda hora. Não afina. Abriu brecha, ele tá batendo. Meio de campo, vamos lá. Luiz Otávio, porque o William Farias segue machucado. Ele tá no período de transição, né? Foi um pouco mais grave do que a do João Paulo, pelo que eu soube. A contusão foi parecida, músculo do chute. Ele até caiu no chão o dia que ele estava no CT. Então segue o Luiz Otávio como primeiro e como segundo o Cauã Jesus, que foi muito bem no último jogo. E o Carlos Eduardo volta no lugar do Isaac. E na armação, João Paulo. Tá correto. Se bem que o Isaac também foi bem. E se for isso, Isaac é uma belíssima opção de banco. E a dianteira? A dianteira Cachoeira e Luca. Nenhuma expectativa de Maranhão. Não. Graças a Deus, né? Não, eu não vou dizer isso. Mas ele vai pro banco. É possível, aí eu não sei, porque tem o Neto Costa também, volta o Herbert. Eu acho que hoje é mais Neto Costa do que Maranhão pro treinador, né? Tá bom. Então, resumindo, eu, se me fosse dada a caneta para escrever de forma manuscrita e colocar lá no quadro a escalação, eu faria só uma alteração. Eu queria ver o Dudu, porque Inayan, Ian, enfim, todos esses jogadores que aí estão como opções, a gente já viu e viu bastante, né? Então, se tem um cara que seguramente vem muito bem referendado, se tem um cara que o Breno tem a informação que ele está treinando bem,
um cara que tem uma escola de respeito. Estou falando de formação. Inclusive, ele ainda pertence ao Atlético Paranaense, o Furacão. E aí, Inayan nós já vimos, Rian nós já vimos e o Ian Henrique nós já vimos. E nós não vimos o Dudu. Ah, mas é jogo fora. O Anápolis está com a corda no pescoço. Eu escalaria, sinceramente, para dar uma olhada, o Dudu. E levaria um desses aí, provavelmente o Inayan, para o banco. Ah lá, já vimos o Dudu. Foi bem, mas arriou. Vem com o Inayan, sangue novo, correria. É o que eu faria, Batista. E a base, bebê? Bom, a base, eu vou pedir para soltar os gols. Quem está acompanhando no YouTube, venceu o Água Santa, Paulista Sub-20 por 2-0. Olha o passe do Mineiro. Um lançamento quase do meio campo, quase da linha, né? Aquela linha redonda do meio campo. Ele deu na esquerda para o Guilherme Batista, dentro da área, que marcou um belo gol. Chutou forte, marcou um belo gol. E o Mineiro ainda não teve oportunidades com o Hélio. O Mineiro é um baita jogador, né? Esse daí é o Arthur, que pegou a bola da intermediária, passou por 3 atletas, entrou na área e marcou um golaço. Arthur marcou o segundo gol do Guarani. Foi até o Marcos Ortiz que me mandou editado aqui, que está no site Planeta Guarani, ele mandou para mim esses 2 gols e foram 2 belos gols do Guarani. Primeiro do Guilherme Batista com assistência do Mineiro e o segundo marcado pelo Arthur, um golaço, ou seja, sim, Guarani venceu pelo... Oi, Tigrão. Golaço, hein? Golaço, e hein? Aquele negócio que você chamou de... Ali de onde o Mineiro meteu a bola, que lançamento maravilhoso. Você chamou daquela linha redonda do meio de campo. Sabe o nome daquilo ali ou não? Eu esqueci. É o círculo do meio campo ali, né? Caroço do abacate. Isso para Osmar Santos. E você sabe como é que chama quando a bola bate o escanteio e ela faz uma curva por fora e volta? E aí o Bandeira levanta e fala, saiu! Aí o Bandeira dá tiro de meta. Você sabe como é que chama essa curva? Não era a curva da banana? Curva da banana, batizada essa curva por André Aranha, que tem fixação por banana. Eu achei que era porque ele surfava. Bom, agora falando sobre o time Sub-18, que está disputando um campeonato importante, a Copa M2 Sub-18, o time venceu por 3-1 o DS Sport, equipe de Atibaia. Esse jogo foi hoje. Os gols marcados pelo Guarnier, pelo Dreger e também pelo Brian. 3-1, o time está classificado para a semifinal da Copa M2. O Dreger seria parente do Gleger, Tigrão? Com certeza, né? É que na hora de registrar, né? O pai estava empolgado e tal, nasceu o rebento e aí andou dando um tapa meio forte no beiço. E aí foi lá registrar o garoto, chegando lá. Qual é o nome aí que o senhor vai colocar aí no seu filho? É Dreger. E aí saiu isso aí, né? Mas o nome certo era Gleger. A mãe ainda lá no hospital com dores, né? Dores da, sei lá, do parto e tudo mais. E o pai no boteco sentando o pau. Aí a mãe deu o papelzinho pra ele. Eu quero o nome igualzinho do goleiro do Guarani, hein? Aquele bonitão, aquele loiro. Aí, cabeludo. Como é que chama o menino aí hoje? É Dreger. Não, Greg? Dreger, com D, de dado. Ah, Dreger? Isso. Ah, isso aí vou falar pra você. Influência de Salinas. Certeza. Mas certeza. E hoje, eu falei com um grande cara, Batista conhece muito bem,
Doutor Cláudio Roberto Frias. Continua firme, na ativa, uma grande autoridade no mundo da fisioterapia e também um grande ser humano, né? Frias que nos ouve. A clínica dele e também ele reside na cidade de Salto, ali exatamente entre Indaiatuba e Itu, indo ali no sentido de Sorocaba, mas pertinho de Campinas. E aí ele falou, eu assisto sempre a TV e ouço mais na hora do almoço do que à tarde, porque na hora do almoço, às vezes nesse horário eu já estou em casa para almoçar e eu ouço. Mande um abraço para todos, para o Batista, para o CH, para todo mundo. Breno. E aí me surpreendeu o último abraço. Pedrinho Piscinato, Edu Pinheiro, Leandro Boles, Edu Pinheiro, já falei. A equipe toda. Para o Roger Williams. Todos. Eu não gosto de citar nome, porque a gente, né, sem anotar, pode esquecer um ou outro. Né? E aí o último, ele deixou o mão. Ele falou, e manda um abraço pra Glegona também. Não sei por que ele falou isso. Ô Batista, só um detalhe, né, importante, esse time do Sub-18 aí tem um garoto que é pra ficar ligado nele. É uma joia da base do Guarani, ele joga pela ponta esquerda, chama Tarso. É um jogador de muita qualidade. Esse atacante Tarso, ele tem 18 anos de idade, joga pela ponta esquerda. Eu sei que ele já tem cidadania italiana e tem muito time grande atrás dele. Chegou a ser emprestado para o São Paulo. É um jogador de muita qualidade. Aliás, o Guarani tá cheio de jogador de qualidade. A gente vê o próprio Guilherme Batista aí, é um baita jogador. O Mineiro é um baita jogador. O Kevin ainda não teve a oportunidade, é um baita jogador. O Rafael Freitas também. Não adianta falar que o Guarani não tem talentos da base, precisa colocar esses caras para jogar no principal. Eu acho que num futuro muito breve vai conseguir. Ô Breno, você disse sobre salário do São Bernardo, isso foi ontem ou anteontem? Foi ontem. Você disse que um jornalista, né, falou que... Jorge Nicola. Isso. Eu recebi aqui uma mensagem do Roberto Graziano. E o Roberto Graziano disse o seguinte: Batista, salários do São Bernardo não estão 100% em dia, mas 1000%. Então Roberto Graziano, ou seja, a fonte é o próprio Roberto Graziano que me mandou a mensagem dizendo que os salários do São Bernardo estão 1000% em dia. Então a fonte do Jorge Nicola nessa falhou, hein, bebê? Ele citou todos os times de Série B do Campeonato Brasileiro, os que estavam em dia ou não. Felizmente, né? É um espelho do que vai acontecer com o Guarani no futuro. E a gente espera que ele venda logo o São Bernardo para comprar o Guarani. Você lembra, né? Quando você falou, eu disse que via com estranheza esse fato do São Bernardo estar devendo salários. Então o próprio Roberto Graziano está falando aqui, mandou a mensagem importante, porque é o dono da SAF do São Bernardo. E está dizendo que os salários estão 1000% tudo certo. Grande abraço para você, Roberto. Muito obrigado aí pela audiência. Pedro Piscinato e a base da Ponte Preta, diz aí, Pedrão. A base também jogou na tarde desta sexta-feira, mando da Macaca, partida que aconteceu lá no estádio municipal Coronel Francisco Vieira, em Itapira, onde a Ponte Preta manda seus jogos da base no Campeonato Paulista Sub-20, décima rodada. Ponte Preta perdeu por 4-1 para a equipe do Jabaquara, todos os gols marcados na primeira etapa, e o gol da Ponte Preta foi marcado pelo camisa 9, Vitor Hugo. A grande sensação desse time da Ponte Preta, pelo menos quando começou, era o Lucas Emanuel, Luquinha, jogador que foi utilizado na Série C do ano passado, foi utilizado no Campeonato Paulista desse ano, mas o Luquinha saiu do time, depois a responsabilidade ficou para o Damião, que é o artilheiro com 3 gols,
mas por todos os problemas o Damião está com o elenco profissional, vai ficar no banco de reservas na partida contra o Ceará. E aí o Victor Hugo, camisa 9, fez o gol de honra da Macaca. Ponte Preta que perdeu por 4-1 para a equipe do Jabaquara. Batista. São 19h01 em Campinas. Esporte em Debate hoje até às 19h30. O Dia dos Pais está aí e as melhores ofertas para garantir mais economia para a sua comemoração estão no Super Liquida do Iga Atacado. Super Liquida Iga. Ofertas para aproveitar agora. São apenas 3 dias de ofertas incríveis. Preços arrasadores que você só encontra no Iga Atacado. Anota aí. De 7 a 9 de agosto. De hoje até domingo. É de hoje até domingo, nas lojas do Iga Atacado. Aproveite ofertas imperdíveis. Cápsula 3 corações com 10 unidades, R$14,90 cada. Filé de peito sadia congelado, pacote com 1 quilo, R$17,90. Contra filé resfriado, R$42,90 o quilo. Refrigerante Coca-Cola, 2 litros, R$9,39 cada. Super Liquida do Iga Atacado. Ofertas válidas somente de 7 a 9 de agosto. Só de hoje até domingo. Faça o seu cartão do Iga Atacado, o cartão Iga Tricard. Pagando com o cartão Iga Tricard, você tem mais praticidade, tranquilidade e organização no bolso. Então não deixe para depois. O Iga Atacado te espera com o Super Liquida Iga. Mas atenção, é só nesta sexta, sábado e domingo. Vai deixar passar essa oportunidade? Aproveite nas lojas em Campinas, Iga Atacado na região dos Amarais e Satélite Íris em Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Confira mais acessando Iga com H, iga.com.br. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos. Preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças. Há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas. Especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. H+ Beni Center. O Auto Center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 98895 0000. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Atenção, clientes de Campinas, a loja Rocha Autopeças do bairro Vila Nova está agora em novo endereço, a apenas 100 metros da antiga loja, na rua Doutor Buarque de Macedo, 431. Um novo espaço, mais amplo e moderno, com estacionamento no subsolo para melhor te atender. Rocha Autopeças, agora em novo endereço, no Vila Nova, em Campinas. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, e na noite desta quinta-feira foram definidos os últimos classificados às quartas de final da Copa do Brasil. Jogando em Itaquera, o Corinthians ganhou, mas não levou. Bateu o Inter por 2-1, mas como havia perdido por 2-0, no agregado, o Internacional está classificado, o Corinthians eliminado. Quem reverteu a vantagem foi o Vitória, que goleou o Atlético Paranaense por 4-0. Na ida, havia perdido por 2-0. Vitória e Inter se juntam a Palmeiras, Vasco, Grêmio, Cruzeiro, Santos e Atlético Mineiro
os times que estão classificados às quartas de final. Os confrontos serão definidos por sorteio. Hoje é dia da volta do Campeonato Brasileiro da Série B, com destaque para a Macaca, que entra em campo 8h30 da noite, 21ª rodada contra o Ceará. O jogo será na Arena Castelão, claro, com transmissão pela Rádio Bandeirantes, a Macaca que é a lanterna da competição. Hoje também, 7h30, tem Operário e São Bernardo. A rodada prossegue ao longo do fim de semana. Campeonato Brasileiro da Série C volta também neste sábado, com destaque para Botafogo da Paraíba e Santa Cruz, Figueirense e Ferroviária. O Guarani, segundo colocado, volta a campo apenas na segunda-feira, 8 da noite, quando encara o Anápolis. O Campeonato Brasileiro da Série A também está de volta. Amanhã, 4 da tarde, tem Grêmio e São Paulo, 6h30, Remo e Atlético Mineiro. 8h30, Coritiba e Chapecoense, 9 da noite, Botafogo e Fluminense. No domingo, 11 horas da manhã, tem Cruzeiro e Mirassol. 4 da tarde, Bahia e Vasco, Palmeiras, que é o líder, contra o Inter. 6h30, Santos e Atlético Paranaense, Bragantino e Corinthians. 7h30 da noite, tem Flamengo e Vitória. Atenção, torcida bugrina! Chegou o sócio campeão Free. Você faz o cadastro gratuitamente e já garante vantagens exclusivas, com meia entrada nos jogos do Guarani Futebol Clube. Conheça também o sócio campeão corporativo e outros planos para você. Acesse agora sociocampeão.com.br. Faça seu cadastro e seja sócio campeão. Baixe o aplicativo Bugra ID. Tenha tudo do Guarani na palma da mão. É grátis e com promoções exclusivas. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais fortes. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. São 19h08 em Campinas. O Breno Marcos Ortiz mandou aqui uma mensagem. Técnico do Sub-18 é o Marcos Paulo, sobrinho do Eli Carlos e do Silas. Eli Carlos, que trabalhou durante muito tempo conosco, né? Já está morando no céu. E o Silas, que é nosso amigo, tá vivíssimo, trabalhando, inclusive colega de profissão, né? É cronista também e faz palestras extraordinárias. Então, o técnico do Sub-18 do Guarani, Marcos Paulo, sobrinho do Eli Carlos e também do Silas. Aliás, eu não sabia. Um abraço para ele, muito competente, assim como todos da família, né? Aliás, o Eli era um grande amigo. Dei muitas vezes carona pro Eli, saindo da Bandeirantes. E hoje, o próprio Estevan Soares, quando eu fui mandar o link da participação dele ontem no programa, ele me disse o seguinte, ele falou, olha, avisa o Batista e também o Tigrão, que eu esqueci de falar que o maior brasilete de todos era o Eli Carlos. E o Eli Carlos, segundo o Estevam, ajudou muito ele, quando levou ele para o Curitiba, esse tipo de situação, e falou, olha, o Eli jogava muita bola, e jogou muito mais bola do que o próprio Silas, que era um craque. No Ponto 10, pizzaria e restaurante tem sempre uma promoção imperdível para você aproveitar. Neste mês de agosto está valendo caipirinha pinga e limão só R$ 11,90. Cerveja 600 ml a partir de R$ 12,00. E na compra de qualquer pizza do cardápio para consumo lá no Ponto 10, uma garrafa de vinho de 750 ml sai por apenas R$ 60,00. A marca a combinar lá mesmo no Ponto 10, pizzaria e restaurante. Beba com moderação. Ponto 10, pizzaria e restaurante te espera todas as noites de terça a sábado. Confirme com o João Dias pelo WhatsApp 19, que é o código de área, e o número 974 10 60 68. 974 10 60 68. Rua Boa Ventura do Amaral 788, ali na esquina com a Cônigo Cipião, na região central de Campinas. Ponto 10, pizzaria e restaurante, há mais de 20 anos, servindo com excelência e sabor. Bandeirantes. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Batista, CH, Tigrão, Wilson do Botafogo. Ô Batista, respondendo aí o Fala Galera, tem que ser o
o lateral novo aí que o Guarani contratou, entendeu? Se não for ele, tem que ser o Rian, porque esse Inayan aí é péssimo, horrível. Cara, é o pior lateral que o Guarani tem. Tá? Até o moleque da base é melhor que ele. Então tem que ser o carequinha aí que chegou, ou então tem que ser o Rian na lateral direita. Um abraço, Edilson do Botafogo. Abraço, mais um. Boa noite, Batista. Aqui é o Osias de Barão Geraldo. Tudo bom com vocês? Não sei se vai dar tempo de ir meu áudio aí, que eu cheguei agora. Viu? Eu sou admirador do Tigão aí, de vocês todos aí. Mas o Tigão tá equivocado aí. Porque se ele colocar o menino aí, o Dudu, voltou agora voltou pra jogar agora e o campo lá é ruim. Eu acho que ele não vai fazer isso não. Se estiver ganhando, colocar uns 5 minutinhos lá só pra... Entendeu? Mas o Tigão tá meio confuso aí. Beleza? Valeu, gente. Boa noite pra todos aí. Boa noite, um abraço, muito obrigado, ouvinte Batista. O gol que o ouvinte falou foi contra o Vasco mesmo. Foi pênalti pro Vasco, o goleiro defendeu, escanteio pro Vasco, gol do Guarani. Contra-ataque, pênalti para o Vasco, mais o gol do Guarani, Série B. Silvio de Sumaré. Abraço para você, Silvio, muito obrigado. Supondo as duas arenas de Ponte Guarani, a região tem demanda de eventos para os dois? Sim, tem demanda. Inclusive com relação à arena, o Breno Beretta diz que a intenção é construir lá no terreno da Bandeirantes. Lá não tem o problema que o Brinco de Ouro tem, que é da questão dos decibéis, né? É uma área bem fora da área urbana. A área urbana tem... Ontem eu falei a respeito disso. 50 decibéis. Um show, minimamente, precisa de 100 decibéis, de 100 a 120 decibéis. Então tem que mudar a lei. Nós ontem até falamos aqui da iniciativa do vereador Otton Alejandro para fazer essa alteração e essa modificação. A Ponte pretende construir uma arena ou fazer um retrofit, numa reforma no Estádio Majestoso. Aí precisa desta alteração na lei do município. Enquanto que se o Guarani construir a sua arena, o Roberto Graziano construir a arena lá no terreno da Bandeirantes, já não tem mais esse tipo de problema. Ouvinte participando, mandando pra cá mensagem. Boa noite, Batista. Ponte vence. Como chamava aquele comentarista que vocês... Aquele comentarista de vocês. Era um senhor que sempre eu via às 17 horas num ponto de ônibus ali na Glicério, perto da Praça do Pará. Sempre com um jornal nas mãos e fumando. Gostava dele, Paulo do Vila Nova. E agora, hein? Fumando e com um jornal na mão. Comentarista, ele sempre estava num ponto de ônibus na Glicério. Será que era o Moacir Gomes? O Moacir Gomes Certeza. Fumava o Moacir Fumava. Gomes, Tigrão? Fumava, opa. Moacir Gomes. Era ele mesmo. É que ele morava ali no centro e ele pegava o ônibus ali perto do Lago do Pará, vinha até a saída de Valinhos, fazia o programa e depois voltava para o centro. Ele morava ali na Regente Feijó, junto com 2 ou 3 irmãos dele, salvo engano de minha parte. E muitas vezes ele não pegou o ônibus para voltar. Dali do alto do Jardim São Gabriel, onde você fala nesse momento, para ir para o centro. Ele não pegou o ônibus, porque eu o levei de carona até lá no centro e depois voltei aqui para a saída de Valinhos. E não me arrependo.
batíamos grandes papos. Levava o Moacir lá. É certeza que é ele. Sempre com o jornal embaixo do braço e fumando. Certa vez, ele acendeu o jornal e fumou o próprio jornal. E botou o cigarro embaixo do braço. Olha, o Moacir Gomes já falecido, né? Que Deus o tenha. E o Wagner Ferreira mandou aqui a mensagem daqueles todos que estavam na foto. Disse aqui o Wagner: José Seralbo era sonoplasta e Raul Maldoné, plantão de esportes. Esses estão vivos. Os demais todos já no andar de cima. E nos acompanha no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Acompanhe a foto que foi mandada aqui pelo Raul Maldoné. Muito obrigado ao Wagner Ferreira, o eterno presidente da ASEC, a Associação dos Cronistas Esportivos de Campinas. Vamos aos temas do dia, são notícias que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Pauta 1, STJD. Mantém Vitor Gabriel, zagueiro do Internacional, suspenso até o retorno de Gabriel Peck aos treinamentos. Pleno do tribunal rejeitou o recurso do Clube Colorado e manteve a pena de 6 meses de suspensão ao defensor. Na audiência que aconteceu na tarde desta sexta-feira, 5 auditores votaram pela aplicação da pena, enquanto outros 2 votaram contra. Pauta 2. Boto ultrapassa teto estabelecido por BAP e negociação entre Flamengo e Zenit por Luiz Henrique trava. A equipe carioca e o clube russo já haviam chegado a um acordo pela transferência no valor de 30 milhões de euros fixos, mais 5 milhões em bônus. Porém, o presidente do Flamengo alegou que não havia como liberar mais de 25 milhões de euros. Esse era o teto. Pauta 3. Manchester City recusa a primeira proposta do Barcelona por Rodri, diz Sky Sports. Segundo informações do jornal, o clube espanhol ofereceu 50 milhões de euros, cerca de 294 milhões pelo jogador, além de 10 milhões de euros por bônus. Mesmo com a primeira negativa, a diretoria catalã vê a negociação com bons olhos e está disposta a fazer esforços pelo jogador. Breno Beretta, começo com você. Qual é o tema que você escolheu para hoje? Eu quero esse último tema aí sobre o Rodri. É um grande jogador, mostrou isso na Copa do Mundo pela Espanha, campeão mundial, tá muito valorizado e é claro que o Manchester City tem que fazer jogo duro mesmo. É muito difícil achar um jogador de meio campo da qualidade do Rodri hoje em dia. E o Barcelona, é claro, tentando contratar, já colocou 50 milhões de euros na mesa. Se colocou 50 milhões de euros, pode colocar um pouquinho mais, mas será uma grande perda para o Manchester City. E se eles conseguirem vender, podem utilizar muito bem esse dinheiro aí, Batista. E você, Tigrão, qual o tema que você escolheu? A torcida do Flamengo, ela comemorou muito essa contratação do Luiz Henrique, né? E eu acho que ele daria, ou vai dar ainda, se não melar de vez, um toque de qualidade e um toque de qualificação significativos ao elenco do Flamengo, especialmente a peça ofensiva. Acho que o Flamengo ficaria, pelo menos por aquilo que já conhecemos do Luiz Henrique, ainda muito mais forte e competitivo do que é. Agora criou-se aí esse impasse, é ameaçada
a transação, a transferência. Tomara que ela não retroceda definitivamente, de forma irreversível, e que o Luiz Henrique possa vir mesmo. Que é bom para o futebol brasileiro repatriar jogadores de ótima qualidade que foram para o exterior, especialmente quando são tão jovens e retornam, como é o caso do Luiz Henrique. Mas as informações aí preocupam e frustram a torcida do Flamengo, que comemorou muito e agora está aí extremamente preocupada com o desfecho dessa minissérie. Ainda não é novela, mas já é uma minissérie que passa a ser exibida em torno do tema. E você, Gleger, qual o seu tema de hoje? Ô Batista, eu queria falar sobre essa decisão do STJD que mantém Vitor Gabriel, zagueiro do Internacional, suspenso, né, até o retorno do menino Gabriel Peck aos treinamentos. Eu acho que acerta. Eu acho que deveria ter realmente uma lei mais dura com isso, para que essas jogadas violentas, porque é a vida do atleta, e só assim o atleta vai começar a entender, em uma chegada um pouco mais dura que pode prejudicar ou machucar o seu companheiro de profissão, o cara pense duas vezes. Então, para mim, acerta o STJD em manter a suspensão do defensor colorado, Batistão. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 988950000. Aproveite em agosto a promoção na H+ Beni Center. Troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Trocando o óleo do seu Honda, ganha alinhamento e balanceamento. E em multimarcas, ganhe check-up gratuito. O seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, Vila Nova, Campinas. H+ Beni Center. Preço de Auto Center. Qualidade e garantia de concessionária. Iga Atacado, tudo para abastecer a sua casa ou seu negócio pelo melhor preço para a sua economia. Grande variedade e qualidade de produtos no atacado e no varejo. Encontre nas lojas em Campinas, na região dos Amarais e na região do Satélite Íris. Lojas também em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Confira todas as formas de pagamento para suas compras. São várias bandeiras aceitas. Saiba mais no site iga.com.br. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Você ouve Esporte em Debate, na Bandeirantes. 19:25, Roger Williams vai narrar já uma vitória da Ponte. Vai vencer o Ceará no Castelão. Roger Williams é um dos melhores narradores esportivos do Brasil. Será o seu narrador aqui na Rádio Bandeirantes.
Alô, Roger, um abraço pra você, boa noite. Boa noite, Batista, boa noite a todo mundo ligado aqui no Esporte Debate. Já estamos aqui na nossa cabine de transmissões, já com imagem, já com informações diretas do estádio Arena Castelão, em Fortaleza. Neste momento, 27 graus na capital dos cearenses. É lá que a Ponte Preta vai tentar conseguir isso aí que você falou, que nós todos torcemos, né? Uma vitória para quebrar esse incômodo jejum de 14 partidas sem vitória. Mas eu peguei também uma informação aqui, Batista, são 44 anos sem ganhar do Vozão, jogando fora de casa a Macaca. A última vitória foi em 82, 3-2, de lá pra cá 6 jogos com 4 derrotas e 2 empates. A Ponte que na história venceu 2 vezes lá no Castelão, lá em Fortaleza, Ceará. Estamos por aqui naquela expectativa sempre de uma Ponte Preta diferente que possa surpreender a todos nós, Batista. Rádio Bandeirantes, mais do que transmitir jogos. A Rádio Bandeirantes Campinas construiu uma relação de confiança com seus ouvintes. É a voz que informa, emociona e leva o futebol para dentro da casa de milhares de pessoas. Rádio Bandeirantes Campinas, o som da credibilidade, da tradição e da paixão pelo futebol e pelo rádio, passando de geração em geração desde 1933. Futebol é com a Bandeirantes. E agora na lata. Responde na lata. O Roger Williams participa também. Na sua opinião, qual foi o grande destaque das oitavas de final da Copa do Brasil? Vitória do Vasco 3-1 no Clássico diante do Fluminense, ou a virada do Vitória em cima do Atlético Paranaense? Vitória perdeu o jogo de ida 2-0 e ontem no Barradão virou, fez 4-0 e conseguiu a classificação. Começo com você, Roger. A vitória, né? Vitória, aliás, é o que tem menos grife agora nas quartas de final, mas é o que chegou de forma mais surpreendente. E você, Tigrão? Vitória. Breno Beretta. A virada do Vitória. Gleger Zorzin. Ah, Batista, sem dúvida nenhuma, a virada do Vitória em cima do Atlético Paranaense. Do meu Vitória lá de Salvador, que venceu o Atlético Paranaense e se classificou para a próxima fase da Copa do Brasil. 2 dos 8 sobreviventes na Copa do Brasil. Qual você acha que tem mais chances de ser campeão? Atlético Mineiro, Cruzeiro, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, Vasco ou Vitória? Os confrontos, a CBF vai fazer o sorteio na terça-feira de manhã, lá na sede da CBF no Rio de Janeiro. Começa com você, Tigrão. Palmeiras. E você, Roger Williams? O mais copeiro das oitavas se mostrou o Internacional e eu aposto no Colorado. Gleger Zorzin. Batistão, para mim o Palmeiras tem muito mais chance do que qualquer outro time de ser campeão da Copa do Brasil. Breno Beretta. Para mim também o Palmeiras. No duelo de paulistas na Série A, quem leva a melhor? Red Bull, Bragantino e Corinthians se enfrentam no domingo lá no estádio Cícero de Souza Marques. Estádio municipal que está sendo ocupado pelo Red Bull Bragantino, enquanto ele está construindo a sua nova arena. Começo com você, Breno Beretta. Para mim, o Corinthians. Gleger Zorzin. Para mim, nesse jogão de bola, no duelo paulista, Red Bull e Corinthians, Batista, não terá vencedor. Será empate. Roger. Empate. Tigrão. O Corinthians, sem o Yuri Alberto na pilotagem de ataque, fica mais fraco do que coice de porco. Vai dar Red Bull Bragantino. Pedro Piscinato, destaque final da Ponte Preta e as suas despedidas nesse programa, porque você vai emendar
com a grande jornada esportiva Ceará e Ponte Preta. É isso aí, destaque final é que daqui a pouquinho teremos a escalação da Macaca. Ponte Preta mais uma vez com mudanças desde a chegada do técnico Márcio Zanardi. Esse será o 9º jogo dele no comando da Ponte Preta, ainda não repetiu nenhuma escalação e nesta noite não será diferente. Tem desfalques, tem jogadores que não ficam à disposição. Já já saberemos o time da Macaca. Batista. Breno Beneto, seu destaque final e a sua despedida, bebê. Os conselheiros do Guarani começaram a receber de forma virtual a proposta do investidor. Eles vão ter uma reunião do Conselho Deliberativo na próxima terça-feira, dia 11 de agosto, para tirar dúvidas sobre a SAF e a proposta. Enquanto isso, o time está se preparando. Treinos amanhã e domingo para enfrentar o Anápolis segunda-feira às 8 da noite. Um grande abraço a todos, boa jornada. E só para fechar, o Iago Goiano, que é nosso ouvinte todos os dias, mandando um abraço e perguntando se o Tigrão é parente do Pedro de Lara, Batista. E o Carlão Oliveira tá mandando aqui, mandou uma foto, né? Com várias tulipas. Hoje é Dia Internacional da Cerveja. Viu, Tigrão? Mandou aqui o Carlão. Abraço pra você, Tigrão, e até amanhã. Amanhã não tem nada, né? Amanhã é sábado. Amanhã é folga, o Tigrão comenta o jogo do Guarani na segunda. Então, até segunda, Tigrão. Tigrão, tô com saudade. Ai. Isso é problema, hein? Um abraço a todos, bom final de semana a todos. Uma grande jornada pros meus companheiros. Daqui a pouquinho, a Ponte lá contra o Ceará. E a gente, se Deus quiser, tá de volta já numa condição melhor da voz na segunda-feira. Até lá, então, até segunda, se Deus quiser. E um grande abraço a todos. Valeu, Gleger. Um abraço pra você e ótima jornada já, Gleger. Um grande abraço, Batistão, e até daqui a pouquinho na transmissão do jogo da Macaca contra o Ceará, Batistão. Valeu, boa noite. Valeu, Roger, um abraço pra você. Arrebenta, vem aí a grande jornada, Roger. Valeu, Batista. Eu só tenho um conselho pra galera. Fique aqui. Aê. Porque aqui... Completa aí, chefe. Aqui é muito melhor. Valeu, gente, grande abraço. Na sequência vem aí o Edu Pinheiro com Concentração. Edu Pinheiro, o interminável. Tchau. Termina aqui Esporte em Debate na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Futebol! Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 la, la, laia. Bandeirantes, la, laia, 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 la. Futebol! Um compromisso fundamental do jornalista é com a realidade factual, capturar o fato e transformá-lo em notícia. Há dois tipos de distorção de informações. Há um tipo de distorção muito perigoso, que é a distorção involuntária. É resultado da incompetência, da má apuração, da pressa no trabalho. A distorção involuntária ou voluntária tem que ser desmentida imediatamente, com uma diferença.
A distorção voluntária é criminosa. Essa tem que ser punida imediatamente. O jornalismo de credibilidade, o jornalismo sério, o jornalismo que busca atender o interesse público, esse é um jornalismo que significa também um combate permanente às fake news. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes, como esta. Vem pra bola, uma paulada. É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Agora,